Começou. Já. Pode continuar, a gente espera, não tem problema. Não, termina. Saudade de mim. Eu tô percebendo. Pode continuar. Esse cara é foda. Vai lá. Adoro esse cara. Grande Sormani, muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um Deus ZebraCast, toda quinta-feira ao vivo às 19 horas. Daqui a pouco falaremos da Poder Esportes. Estou aqui com meu parceiro Fábio Sormani, que convidou hoje um cara que eu sou muito fã e eu gostaria que você apresentasse, meu querido Sormani. Não, antes de apresentar, eu quero saber o seguinte: você apanhou em casa? Se eu apanhei em casa? Não. Não, que você tá aqui, parece que você levou uma porrada. Mas não. Eu tenho a impressão que a dona Júlia, que não é a nossa Júlia, é a dona Júlia, mulher, que é a sua Júlia, ela deve ter esburrado você. Pode ser, vai saber, né? Não, mentira. Bom, rapaziada, é o seguinte, brincadeiras à parte, nós estamos aqui com o Flávio Gomes, aqui no Deus ZebraCast, com patrocínio da Poder Esportes, a casa de aposta, rapaziada, a casa de apostas. Exatamente. Flávio Gomes, velho companheiro meu, trabalhamos na Folha de São Paulo, trabalhamos juntos também na Bandeirantes, Jovem Pan, na ESPN, na Fox. Esse cara é um dos Tudo caras isso junto? Que você tem uma paciência em aí. vários momentos, Você tem uma paciência, hein, momentos. Flavinho? Os melhores momentos foram na época da... aconteceram na época da Folha de São Paulo. Eu era pauteiro, eu chegava lá 6h30 da manhã, esse vagabundo ligava pra mim lá da Europa, que ele fazia Fórmula 1, e a gente ficava mais ou menos meia hora no telefone conversando. Gastando dinheiro. Gastando dinheiro Puta, sem isso. frias. E nessa época era cara a ligação, né? Muito cara. Porra. E não tinha um telefone lá da redação. Quando ligava. Boa noite. Boa noite. Tinha um telefone da redação. Na época, a gente precisava, para ligar para fora, precisava passar pela telefonista. Mas tinha um telefone na redação que ligava direto. E aí a gente fazia a festa. Não, mas aquele telefone que a gente falava era direto. Era de época que eu ligava a cobrar, mas quando a gente tava... Ah, tá. Eu ligava a cobrar pra redação. Uma vez eu liguei a cobrar o de Pau Grande. Eu fui fazer uma matéria... Isso é mentira. É verdade. Eu fui fazer uma matéria de 10 anos da morte do Garrincha. Eu fiquei uma semana no Rio, uns 10 dias no Rio de Janeiro. Isso foi em 93. E aí, você já fez uma ligação a cobrar na vida, Alfinete? Opa, mas era o que eu mais fazia. Aquela mensagem, né? Era maravilhoso. Aliás, após o sinal, diga o seu nome. E a cidade de onde está falando. E aí eu falei, é o Flávio de Pau Grande. Sormani gosta, é Foram isso duas aí. ou três vezes, até a diz uma telefonista me xingava. Quando o Corinthians telefona pra algum clube, Ó, lá vem. como é que é? Duílio. De onde? Itaquera. 1 bilhão é a dívida dos caras. Calma, vamos falar disso. Vamos falar. 1 bilhão? Vamos falar da Só dívida aumenta. do Corinthians. Vamos lembrar pra Vamos todo falar da mundo. Copa do Mundo. Vamos falar da Copa do Mundo. Vamos falar Portuguesa. que o Santos não tem onde jogar, tá pedindo favor pra Portuguesa do Flavinho. Pra variar, né? Vamos falar também um pouquinho de Fórmula 1, que o Flavinho é um grande especialista nisso. Esse cara aí. Quanto tempo tem esse podcast? Esse tempo que a gente quiser. Que ótimo, que tempo bom. que a gente quiser. No oferecimento da Poder Esportes Bet, que também tá lá no blog do Sormani, no canal do Sormani e aqui no Deus ZebraCast. Olha aqui, ó, o QR Code aqui, ó. Já tá no jeito aqui, só você escanear. Tem o código aí, alfinete também. 100% de bônus no primeiro depósito. Faz a festa, NBA, Copa do Mundo acabou, mas todos os outros campeonatos começando, campeonatos na Europa, tudo que é esporte pra você se divertir com a tua família aí. Fórmula 1 também, não? Tem Fórmula 1, tem tudo, Flavinho. Quem vai ganhar a Fórmula 1 esse ano? Porque eu já vou fazer a minha apostinha 2023? já. É. Vai ganhar o Verstappen de novo. Ah, não pode ser. Por que não? De o novo? Senna ganhava 3 vezes, todo mundo Ah, achava mas o Senna o nunca máximo. ganhou 3 seguidos. O Ayrton. Não, mas ele nunca ganhou 3 não sei- seguidos. Ganhou 2. Então, 3 é muito, pô. Vai O virar... Hamilton ganhou, o Schumacher ganhou então, 7. mas perde a graça. O Senna é o herói nacional. Perde a graça. Herói é bombeiro. bicho. É isso, por isso que eu amo o Flavinho. Vamos começar o Deus ZebraCast. Ô, Sormani, só um negócio antes da gente começar a falar aqui. Você viu que já replicaram a sua tatuagem? Eu vi. O Renan fez um cara de Santos, viu aqui no programa, achou o máximo e fez uma tatuagem igual. Você viu? a minha tatuagem? Eu vi você fazendo. Quem diria? O Ben já Sormani, brigou com o Flavinho ao é. vivo aqui, pô. Eu falei até umas besteiras, assim. tava Eu meio tava ao bêbado. vivo. Não, tava no carro que tava bêbado, nada, mas eu não sabia que tava ao vivo. Quanto tempo você não... Quantas horas você não fica? Põe o microfone mais perto. Quantas horas eu o quê? você não fica bêbado?
quantas horas, eu não fico bêbado. Eu bebo pouco, senhor mano. Eu bebo pouco. O Flavinho, ele é igual eu. Sabe o que ele gosta? Caipirinha. Eu gosto de caipirinha, eu- exatamente. mas o Caipirinha você não toma em qualquer lugar. O Flavinho é igual eu. Homens de 1,60 m, um shot é um pint. É verdade. Entendeu? A gente fica bêbado, não é verdade, É verdade, Flavinho? A gente verdade. fica bêbado muito mais rápido, senhor mano. Não é igual, Mais econômico. não é igual você que é um bebedor estilo Dr. Sócrates. Não, eu sou profissional. Entendeu? A gente é A muito... gente é amador total. a gente é baixinho, já vai e já fudeu. Senhor Mani, faça as honras aí com o Flavinho, vocês que têm uma amizade Flavinho, aí tão linda, vamos tão começar longa. a falar do que ele mais quer falar, né? Que é Ele Copa tá do aqui, Mundo. Ele tá babando ansioso. pra descer a lenha na seleção Não, brasileira. não é nem descer a lenha na seleção brasileira, não é nem isso. Descer a lenha na Copa do Mundo. Na Copa em Na geral? Copa do Mundo que eu percebi aí no último mês, entre colegas nossos e novos colegas dessas novas mídias todas, todo mundo deslumbrado com o Catar, com essa Copa do Mundo, com os estádios, com a organização, com os cambal. E eu, desde o começo, eu defendo, eu digo que essa Copa do Mundo é um dos grandes absurdos da história do esporte mundial. Né? É ridículo abordar essa Copa do Mundo sem falar o que ela representa do ponto de vista do absurdo. Social, político, Todos, né? porque se usa um argumento meio besta, né, de que essa Copa do Mundo apresentou ao mundo a cultura árabe, o Oriente Médio. Conversa. Isso é uma conversa do mundo. Primeiro, nós estamos falando de um país homofóbico, como política de Estado, né? Um país que restringe direitos das mulheres, um país que estimulou, alimentou o trabalho escravo, morreram 6 mil pessoas Para a realização do estádios, né? evento. Uma gastança absurda, 200 bilhões de dólares, para fazer Mas aí que tá, o senhor Mani. Primeiro é o seguinte, cultura árabe é os cambal, não tem cultura árabe nenhuma nesse país. Essa região aí. Se por acaso você conhece cultura árabe com shopping center, ou com prédio de 300 andares, os cambal, isso, o Catar não representa uma cultura árabe. Cultura árabe você encontra no Marrocos, você encontra no Líbano, na Síria, na Jordânia, sei lá. Então, na verdade, isso aí foi... o que nós vimos foi um mês de cultura da ostentação. A coisa mais capitalista e ocidental que existe no mundo. É verdade. Cultura árabe não tem loja da Dolce & Gabbana. Você não vai encontrar isso no mercado de Marrocos, de casa de Marrakech, sei lá onde, entendeu? Então, eu vi muita gente deslumbrada, colegas nossos, né? Não, porque é limpo, porque não sei o quê, porque é luxo. Que é gente que se deslumbra com bobagem, entendeu? Uma Copa do Mundo num país que não tem... Não é nem país. O Catar não é um país. O Catar é um feudo de uma família. De uma família que até 50 anos atrás não tinha nada, descobriram gás e virou aquela coisa gigantesca de gastar dinheiro, gastar dinheiro. A única coisa que o Catar conseguiu fazer bem nessa Copa do Mundo foi gastar dinheiro. Né? Os estádios são lindos? São lindos. Mas em todos os lugares que faz a Copa, os Os estádios estádios... são lindos. E também vai ser igual aqui, porque não vai ter... Quem que vai jogar Eles vão nesses... desmontar os estádios. Não são Vai todos. sobrar Vai desmontar, lá Vai vão sobrar desmontar o de container. 974. O resto eu não sei, senhor Mani. Eles podiam mandar pra Santos, pô. Né? Os containers. Mas vocês Vai botar no estão navio. desesperados, Qualquer né? coisa lá serve. Mas eu fiquei muito revoltado com essa Copa do Mundo. Acho que a única coisa boa que essa Copa do Mundo teve foi a Argentina. A Argentina ser campeã. O fato de a Argentina ser campeã. Porque foi uma comoção mundial pelo Messi, pelo próprio país, né? A Argentina que vive uma situação super difícil, econômica, política e tudo mais. Você vê a alegria genuína dos argentinos. Acho que não tem povo no mundo que é tão devoto da sua seleção quanto o argentino. A gente não veria essa festa que a gente viu esses dias. O uruguaio também é bem parecido. Eu vi, você postou um negócio desse aí no seu O uruguaio, talvez. Eu discordo né? um pouco. Acho que eles são devotos. Eles curtem demais a seleção deles, mas há outros países que fazem isso também. A Inglaterra é impressionante. Pô, o torcedor inglês? Pô. Não, o torcedor. Entendeu? Não tô falando do torcedor. você tá dizendo tô falando povo. o povo com a sua seleção. Sim. Com a sua seleção. Não é nem. O ar-condicionado tá bom pra você, Tá ótimo, senhor Mani? tá ótimo. Tá? Porque daqui a pouco você começa a reclamar, já conheço. Porque ele Ele tava lá no Não, aqui tem... Tá muito frio. É isso, Quero tem... 20,4, não 21,5. Desculpa aí, vai lá. Não, eu acho que o povo argentino, senhor, tem essa coisa com a sua seleção que é muito visceral. A gente não vê isso no mundo, em lugar nenhum do mundo.
Lugar nenhum do mundo. Aqui no Brasil você não vê. Aqui no Brasil? Nem na Inglaterra. Mas você acha que o brasileiro sabe torcer pela seleção? O brasileiro torcedor de seleção torce de 4 em 4 anos, né? O brasileiro que vai à Copa do Mundo, nas últimas Copas, é um turista. Ele não é um torcedor de arquibancada. Ele não é um torcedor... Ele vai pra fazer compra. Hoje em dia vai pra fazer stories. Não é um torcedor que frequenta estádio. Cara, eu tava ouvindo as músicas desse movimento verde e amarelo, que parecia um bando de bolsonaristas. Você gostou, aprovou. Parecia um bando de bolsonaristas abraçando o quartel. Basicamente era isso. Cantando hino pra pneu e ajoelhando na frente do quartel e pedindo para os ETs virem salvar o país com o exército. Mas eles rimavam... você lembra das musiquinhas? Rimavam... eu lembro como é que é. Sei lá... eu não sei o que com Romário. 94 Romário. 4 com Romário? Como é que você rima 4 com Romário? Romário você rima com armário, intermediário, com, sei lá, né? Não sabem cantar, não sabem nada, tudo, e choram porque gastaram uma puta grana pra ir pro Catar, entendeu? E não receberam de volta a sua cota de vitória que eles cobram dos jogadores como se fossem funcionários deles, entendeu? São pessoas que não... Todo mundo faz isso. Não é assim. Tratar, mas isso é característica do brasileiro também. É pior do que esses caras, porque esses torcedores de arquibancada, eles são agressivos, são bandidos, tocaiam o jogador. Não, depende do time. Então, esses caras não fazem isso, eles choram no estádio e vão embora pra casa. Esses caras vão pra casa, não, vão pro shopping. Segundo o Flavinho, vão pro shopping. Vão pro shopping. Tomar aquele frozen yogurt, sabe? O torcedor de arquibancada, ele é tóxico, ele é perigoso. É o quê? Oakberry. É um açaí meio da moda. Tomar nesse copo aí. Copo Stanley. Nem sei essa marca, acho que não, né? Sei lá. Mas você viu ontem os jogadores da Argentina, segunda-feira, terça-feira... Com as garrafas cortadas. Mas na Argentina isso é normal. Você conhece bem mundo. Lá, eu também. Na Argentina os caras tomam Fernet com Coca-Cola. E lá não tem dessa de um copinho pra cada um. É cada um com o seu bagulho. A cerveja na Argentina, você não pega um copinho e cada um toma uma. Você compra uma cerveja, ela é inteira pra você. Você toma no gargalo, toma do jeito que você quiser. Mas aonde eu frequento aqui também é assim. Professor Mané, onde você frequenta? É isso que eu quero saber. Onde eu frequento é assim. Aonde? O restaurante que eu vou, às vezes você Você pede toma cerveja no gargalo, no restaurante. Durante o dia. Não. No gargalo, não. Quando você pede uma long neck, ela é sua. Não, mas não é long neck que eu tô falando, é da cerveja grande. Desse tamanho, Quando chega no final, o negócio tá quente pra dentro. Mas os caras são acostumados a tomar assim. Mas é jeca, isso jeca. O Fernet com Coca-Cola, o Depou tava lá com... Fernet. Eu vou Fernet trazer, é um amaro. É um amarguinho, um bitter. Tá. Muito bom. Vou trazer semana que vem pra nós. Com Coca-Cola. Com Coca-Cola, só que tem 40% de teor alcoólico. O Fernet. Só que você não... O uísque tem 40, então, mas 57. Só que o uísque você toma, né? O Fernet você vai tomando e você nem percebe. É que nem menta. É bom demais. Que nem uísque. É bom demais. Mas é muito diferente, né? O jeito que o argentino torce com o jeito que o brasileiro torce. O argentino, eu já fiz... Sabe o que acontece? Copa do Mundo, já segui a Argentina, já fiz Copa América na Argentina. Esses caras não param, Sormani. Eu lembro que tava em Brasília... A Argentina ia jogar lá na Copa de 2014, 2 horas da manhã eu não conseguia dormir, porque os argentinos cantando lá embaixo do hotel. Teve um cara agora que se machucou aí lá no Obelisco, lá nessa comemoração. Você viu? O cara saiu de maca cantando a música, levantando o braço. No Brasil a gente não faz isso, é muito diferente. O que eu acho é o seguinte, a Argentina não tem do que se vangloriar, entendeu? A gente não tem nada. Como não tem nada? A gente não tem nada. Isso não tem nada. Não tem nome, como não tem nada? Fala pra mim o que a Argentina tem. Não tem literatura. Mas do que você tá falando? Não tem mas ninguém sai na rua pra comemorar o prêmio Nobel do Borges. Mas espera um pouquinho, e aqui no Brasil, o Brasil tem o quê? O Brasil tem uma música fodida, cara. A música brasileira é demais. Não, já foi. Desculpa. Não. Já foi. Tudo bem. Já foi. Tá, okay. Hoje, o que tem de bom? É ruim. Vai falar que você gosta de Wesley Safadão. Não, o gosto popular não é bom. Mas nós fazemos música de qualidade e que chega, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o país da música, pô. Não tem nenhum país no mundo que tem uma cultura musical como os Estados Unidos. Não tem. A Grã-Bretanha. Mas não se trata de comparar o país que é melhor com o país que é pior. O futebol é a única coisa que eles têm. Não é. É a única coisa que o argentino tem. Não é assim. Então, o que eles fazem? Porra, eu vou me agarrar nisso porque é a única coisa que eu tenho. Você entendeu?
A gente tem um monte, a gente tem um país maravilhoso do ponto de vista territorial, entendeu? A Argentina tem a Patagônia que ninguém vai por causa do frio. Você já foi pra Argentina quantas vezes? Não, nunca fui. Você nunca foi pra Foi pra Argentina? Argentina? Não, nunca. Então você vai adorar assim, quando você for pra lá. claro, eu também Gente, nunca fui. A Argentina, o que tem na Argentina, além da Patagônia? Mas nada. Como não, Como senhor? não, senhor tem Mani? lá? Não, senhor Mani, não fala isso. Não. O que tem lá fala são isso. cidades. Nós temos uma costa litorânea maravilhosa. O Brasil tem um Pantanal, tem uma floresta amazônica. O Brasil tem uma cultura musical Mas ninguém fabulosa. vai pro... Você já sabe quanto custa pra ir pro Pantanal? Não é Ninguém vai. Gente, Só vai gringo, vai pro Pantanal, Eu só não tem estou- estrangeiro. Gente, nossa, essa aqui tá virando aquela história do Cristiano Ronaldo e do Neymar. Eu não estou falando de ir pra... Nós temos isso. O nosso país é rico em beleza natural. Ele é rico, não adianta. Ele é rico. Você pode gostar ou não do Brasil, mas ele é rico, tá? O Brasil tem uma costa maravilhosa, tem um Pantanal, tem uma floresta amazônica, tá? Tem ali o interior do... Mas e daí, você acha que por causa disso o argentino Não, tem inveja do Brasil? Eu acho, não digo inveja, eles não é isso que eu falei. Eu falei, eles não têm no que se agarrar. A única coisa que eles podem se agarrar é a seleção deles. Só, Eu não acho que mais isso nada. eu acho que isso é um Mais reducionismo, senhor Mani. Desculpa. Não, mas eu tô perguntando pra vocês o que é que eles tem. gostam de futebol, eles Isso. gostam da seleção. Mas o que eles têm além disso? Nada. Mas o que nós É a temos única além maneira, disso? Praia? é a única- Eu não tô entendendo. Não, Qual mas é peraí, a senhor tua Mani, não, lógica? pera. Nós Se você- como país, nós somos muito superiores à Argentina. Muito eu não superiores. Ah, mas se você for superior a ninguém. culturalmente, Culturalmente pode ser o até que cinema não. da Argentina dá de uns 90 milhões a zero eu não no me do sinto Brasil. superior Pode- a país nenhum, entendeu? O cinema argentino eu acho legal. A literatura argentina é maravilhosa também. Entendeu? Mas eu tô dizendo como isso é uma coisa que você não celebra, entendeu? Isso é uma coisa que você não celebra. Tá? Você vai, por exemplo, pra uma Olimpíada. Pô, a Argentina é um fiasco em Olimpíada. Não, aí E acho que a primeira coisa que eu tô concordando com você Qualquer é... esporte escuta, que não gente. seja o futebol. No A Argentina foi esporte. campeã mundial, foi campeã olímpica de basquete outro Sim, dia. sim. Mas eu acho que essa não é a discussão também, senhor Mani. É, no porque rugby, a a Argentina Noruega tem também. tradição. Nossa, A Noruega é um verdade, fiasco. Na padaria hoje lá na Granja, tá todo mundo discutindo a seleção de rugby. A No Noruega Brasil ninguém é um- gosta, mas nos outros países da América do Sul gosta. Não tinha esse Gosta. nenhuma, você tá maluco? Gosta, na Europa Ninguém tá tem. preocupado. Sumani, nós não estamos falando aqui que país que é melhor que o outro. A Noruega e a Dinamarca Não, e a nem Suécia eu, não cara. ganham medalha olímpica também. É uma bosta. Mas Até ganham, hein, no handball. Ganha sim, mas não são potências Tá. olímpicas. O fato de ser uma No potência salto. olímpica não faz de um país melhor que o É isso outro. que eu tô O Brasil dizendo, não tô é dizendo potência que olímpica. Eu quero também. dizer o seguinte, que a Argentina só tem... Não, ela se tem, agarrar ela no futebol, tem. Não, mais nada. mas escuta, o brasileiro se jacta de ser o país do futebol. Então, o brasileiro se agarra no quê? Qual é o principal, o que mais se associa ao Brasil no mundo? Não, o É o brasileiro futebol não também. tem esse sentimento. Acho que eu concordo, você mas- gostar do Mas eu concordo com você. Não, mas é porque a gente O não... brasileiro não tem Mas esse pelos sentimento. clubes a Agora- gente tem, Sormani. Sim, Essa, claro. acho que o ponto da Eu discussão não é tô esse. aqui discutindo se é torcida pelos- melhor ou pior. pelos Eu tô dizendo clubes- o Não, seguinte, você há uma- falou isso. Eu falei que é melhor. Eu falei que você há uma falou- devoção. Isso, Há uma existe no devoção Brasil. que não Então, ó, existe vamos- no mundo A inteiro. devoção é algo legal. Vamos fazer uma comparação mais próxima aqui da nossa realidade. Quando o Flamengo agora foi pra jogar a final da Libertadores, vai pra fora, o Palmeiras, o Corinthians, tem lá o negócio do aeroporto, os corintianos vão pro Guarulhos, tal, não sei o quê. São cenas parecidas com o que a gente tá vendo na Argentina com a seleção. Aqui pela seleção a gente Você não tá vê, falando não vê. exatamente a como gente eu não falei. vê Não muito, vê. a gente Porque vai o muito brasileiro mais... não tá preocupado, Não. o brasileiro não tem esse nacionalismo que o americano e o argentino, por exemplo, têm. Então, não, mas é porque é isso que eu tô Então, falando. eles são no futebol assim, porque eles só têm o futebol. Não, mas é assim- O americano, por exemplo, se deleita com tudo. Calma, senhor Mano, isso é muito rígido. É que eu acho que o argentino, ele curte mais a seleção do que o brasileiro. Claro que Tá? Acho que de tudo esse que a gente molho aí, o que a gente falou, acho que é mais ou menos isso, entendeu? Ele curte um pouco mais a seleção do que nós. Sim. Por que a gente tem esse bode da seleção, Flavinho? Aí tem várias teses. Eu acho que a mais próxima da realidade, eu acho que é essa desconexão total hoje que existe entre os brasileiros que jogam na seleção e o país. Como, né, nós temos jogadores hoje, todos eles que jogam na Europa. Mas lá também, né? Na Argentina também. Também, mas eu percebo uma coisa, que o jogador argentino, ele procura manter os vínculos deles, inclusive com os clubes que os revelaram e tal, de uma forma um pouco mais... Mais mais legítima, real talvez. do que os jogadores brasileiros, né?
os caras todos voltaram, os caras todos jogam na Europa, foram todos lá pra Argentina comemorar. Mas se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, vinha todo mundo pra cá. Sei. Tem dó, Flávio. Sei lá. pelo Mas não é, amor de mas Deus. também, sei lá, eu acho o seguinte, quando você não tá acostumado a ver um jogador no teu quintal, você o trata com alguma estranheza. Quem é pra mim, quem é o Alex Telles pra mim? Não, esses caras, se sair aqui na rua, no Brasil, Não na sabe Praça da quem é. Sé, não Quem tiram é uma foto. Quem é o Martinelli? Quem é o Alexandro? Entendeu? Agora, em 82, por exemplo, aí vão chamar a gente de saudosista, mas não é que é saudosismo, é que é um ponto de 82 e 86, é um ponto de inflexão. Acabou em aí. 86, né? Porque Isso aí. a partir dali o mercado europeu começa a se abrir para jogadores brasileiros, os brasileiros começam a ser E o futebol brasileiro Mas ser começa a entrar em vendidos- decadência a partir do momento que os jogadores nossos vão pra Europa. também. Eles se tornaram jogadores... Eles são europeus que nasceram no Brasil. Exatamente, nós perdemos a Lembra? O competência, a Aldair nossa não falava mais português, lembra? Exato, ele era. O Aldair. Ele era. Ele não falava. O Miller voltou analfabeto em 2 línguas, né? Quando ele voltou o Aldair, ele falava. O Aldair falava. Quando ele voltou, eu lembro dele, ele falava il pallone, todas as entrevistas dele, você perguntava para seu nome, il pallone, il campo, il gioco. Mas você jogou bem? Não, il pallone, ele aprendeu 4 palavras em italiano e tal. Então esses caras perderam a identidade não é só com o futebol brasileiro, com o país mesmo, né, como um todo. E as últimas seleções que tiveram jogadores que atuavam aqui e nos clubes mais populares, foram essas de 82 e 86. Tinha Zico, tinha Sócrates, tinha Falcão. Já tinha na Roma. Todas Falcão até já tava na 86, Roma, era né? o único. O Falcão era o único que estava Era na o único Roma. que Você tava. pega o time de 82, é um time formado por jogadores do São Paulo, do Atlético, do Corinthians, do Flamengo. Porra, você quer mais do que isso, né? E do Inter, que o Falcão tinha acabado de ir embora para. Então, você via uma certa identidade. Você via esses caras, porque quando acabava a Copa do Mundo, um mês depois ele estava jogando no Canindé, ou lá no Isso. campo do Bangu, ou no campo do Democrata de Governador Valadares. Esse é um negócio que não tem né? mais jeito. Não vai ter mais jeito. É Isso não tem o mais time, jeito. só o time da Inglaterra é assim hoje. Isso não tem mais jeito. Isso é uma E da realidade. Alemanha, talvez. Mas eu acho que... Porque para ficar perdendo Copa do Mundo do jeito que o Brasil está perdendo, você podia perder também com jogadores mais identificados. Acho que ia com- chegar mais ou menos no mesmo lugar. Eu né? O acho. jogo acabou em 7º lugar. Hein? Se você faz um time só com Se você jogador faz- daqui... exato, Fala se você negócio faz um legal. time- Já que é pra perder, vamos perder com os que a gente tem Vão aqui. perder É, jogando os o caras que a estão gente aqui, sabe jogar, o futebol que a gente tem, né? Mas isso é bem lúdico, porque você vai olhar na hora de uma convocação, você vai, porra, como é que eu não vou convocar o Neymar? Né? Ou que eu acho um bobo, mas que não dá pra negar a sua qualidade. não tem como como ele jogador não de tá no futebol. time, né? Não tem como. O próprio. Até agora, depois vamos falar se- Richarlison, não sei o quê. Agora, assim, eu acho que o Brasil precisaria ter um bom projeto de futebol, sabe? Não vai ter, você sabe que não vai ter. Porque você pega o presidente da CBF, que eu não sei nem o nome. Edinaldo Rodrigues, eu chamava de Oliveira. Eu descobri outro dia que era Rodrigues. Eu também Cansei de mas falar. ninguém sabe. Eu isso, cansei de mano. falar Ninguém de sabe. O Oliveira, anterior, Rodrigues. porque como é que você vai... Antes era o cara da polícia lá, como é que era lá? Tinha um cara também que era da polícia, major não sei o quê. Tinha não um, lembra? tinha, que foi interino. Aí teve o Caboclo, que foi expulso da CBF por assédio sexual. O Marco Polo Del Nero, que E nem, não pode, nem precisa falar, não né? pode sair do Brasil. O Zé Maria Marim, que foi preso. O Ricardo Teixeira, que é outro acusado de... De tudo que a Porra, gente aí pode você imaginar. vai olhar esses caras e vai falar, pô, eu vou torcer pra esses caras se darem bem. Pô, eu quero que esses caras se estrepem, entendeu? mas como- eles não representam Mas como o na hora país, do jogo você entendeu? separa isso ou não? A hora que o Eu juiz apita separo e a há bola muito começa tempo. a rolar. Eu não me sinto representado por esses jogadores. Mas por você essas torce pessoas. pra seleção na hora do jogo? Eu já não torço para a seleção brasileira há muito tempo por questão profissional. Eu acho que o jornalista tem de... Numa certa medida, você precisa separar as coisas, né? Eu, por exemplo, não tem nada que me irrite mais do que ver jornalista, repórter, comentarista, tratar a seleção brasileira como nós, né? Nós precisamos atacar mais pela direita, nós precisamos defender. Nós é o caralho. Desculpa, pode falar a palavra? Pode. Aqui? Nós não. Você está numa posição que você não é parte do time, nunca. De time nenhum. Né? Eu, por exemplo, não comento ou não escrevo sobre a Portuguesa profissionalmente porque eu não tenho capacidade de ser isento. Não tenho capacidade.
Pra mim, todo jogo roubam a Portuguesa merece ganhar todos os jogos e acabou. Então, nesse sentido, eu não trabalho. Pô, né? mas quando eu comecei a trabalhar com comunicação, foi a primeira coisa que eu falei, eu vou assumir que eu sou corintiano e vou, porque eu também não saberia fazer de outro jeito. Assumir, eu vou fazer pro Corinthians porque eu não consigo fazer de outro jeito. E pra mim jeito. é mais fácil até do que, por exemplo, pra vocês, que vocês torcem pra times sobre os quais se fala o tempo inteiro. Não é bem Né? verdade. O Santos não. O Santos não. O Santos sobrava 4, 5 segundos no nosso programa pra gente falar. Mas. E não é mentira, hein? Não é mentira. Então, é claro, eu tô numa posição um pouco mais confortável. Pra falar da Portuguesa é mais fácil, porque a Portuguesa não é mais mainstream, tal, como se diz. Mas essa história de você incorporar o nós, né? Você se comportar como se você fizesse parte da seleção brasileira, né? Aí o Neymar se machuca, aí você vê os repórteres da Rede Globo entrando no ar com uma cara de velório, como se o mundo tivesse acabado. É muito difícil falar o que nós vamos falar aqui agora, mas o nosso Neymar está machucado, nós não teremos Neymar no próximo jogo. Nós é o caralho, como nós, é a seleção brasileira que não vai ter. É o time dirigido pelo Tite, não é um país inteiro que se ajoelha de dor porque o Neymar está com o tornozelo inchado. Então acho que isso cria-se um ambiente tão bobo, tão babaca. Superficial, né? E de um ufanismo e de um nacionalismo, de um patriotismo falsos, realmente falsos. Você precisa tratar o futebol com um certo distanciamento das coisas. Porque o que acontece? Aí você vem numa Copa do Mundo como essa, com quantos jogos o Brasil fez? 3 na primeira fase. Mais 2. Jogou contra a Coreia e depois perdeu da Croácia. Então você vem, nos 5 primeiros jogos, vendendo o Hexa, né? O sonho do Hexa. E você não fala tudo que tá acontecendo, que o time tá jogando mal pra caralho, que não tem variação de jogada, não tem inteligência tática, que o técnico é uma porcaria. Não tinha nada. Tinha nada, mas você veio escondendo isso o tempo inteiro. Mas o Brasil ganhou da Sérvia e fez um ótimo primeiro tempo. Nossa, o primeiro tempo contra a Coreia foi do caralho, tal, não sei o quê. E aí quando perde, aí vem tudo à tona. A cara mas também o Tite, mas também o Campo. Porra, fala isso desde o começo. Seja crítico desde o começo. Tá lá, entendi. Acabou o jogo, ganhou da Sérvia de 2-0, fala, não jogou nada. Não jogou nada. Contra a Suíça não jogou nada. Contra Camarões foi ridículo o que o Brasil fez. Como time de futebol. Eu acho que foi a coisa mais ridícula que eu já vi a seleção brasileira fazer. Contra a Coreia, tirando o 7-1 e tal, mas... Ganhou da Coreia, fez 4-0 na Coreia. Tá ruim aí, ô Júlio? Não, ele tá caindo. Não, tá tudo bem. É que eu não quero... Você levantar contra mais... Contra a Coreia, jogou contra ninguém. Fez um grande primeiro tempo, mas só. Então o que o Brasil fez nessa Copa do Mundo? Fez um bom primeiro tempo contra a Coreia. Um bom segundo tempo contra a Sérvia. E um bom primeiro tempo contra a Coreia. Só o resto foi ridículo. E não pode virar ridículo só depois da eliminação. Você tem de mostrar ao longo dessa jornada que está sendo ridículo. Que é ridículo levar o Daniel Alves. Que é ridículo escalar o Tite vir numa entrevista coletiva e dizer que não vê jogo. Não vê jogo e que a sua equipe de analistas de desempenho entregam os dados para ele. Você quer ver um negócio? Você pegava lá, os caras estavam sentados ao lado do Scaloni, técnico da Argentina. Tava lá o Pablo Aimar, o Samuel e o Ayala. Aí você olha pro Tite, tá do lado dele o Kleber... E o filho dele. Isso é uma coisa que, ao longo de 6 anos, precisa ser apontado, se você realmente se importa com a seleção. E não se você fica com essa punhetação de querer se apropriar de uma eventual vitória e dizer, nós ganhamos. Nós ganhamos é o cacete. Por que não nós perdemos agora? Né? O brasileiro tem muito disso, se apropria da vitória e não divide a derrota. Quando o Rubinho ganhava uma corrida... Era muito raro. Ele ganhou 9 na Fórmula 1. E eu não sou dos caras que esculhambam o Rubinho. Eu também não, mas... Nunca fui. Eu também não. Eu nunca fui. Você revelou pro mundo que ele nasceu no dia da tartaruga. Mas aí não tenho culpa, isso é uma notícia. Foi ele, é verdade, agora eu lembrei. Isso não é esculhambar, porque outros nasceram no dia da tartaruga. Mas foram pilotos de Fórmula 1. Sérgio Sete Câmara nasceu no dia da tartaruga. Foi buscar depois dos outros. Não, aí depois eu fiquei sabendo. Mas eu nunca esculhambo. Não é por isso. O Rubinho acabou de ser campeão da Stock Car aí, com 50 anos de idade. Sim, isso eu acho bem legal. Sensacional. Mas quando o Rubinho perdia uma corrida,
Ninguém... o brasileiro não se sentia parte daquela derrota. Eu me sentia, sabe? Por isso que eu tenho essa bronca, sabe? Você se sentia parte da derrota? Não, Você se sentia derrotado por ser um piloto? Porque eu torcia muito pelo Rubinho. Ah, mas Fábio. aí tudo bem. Eu torcia, porque eu gostava muito da Fórmula 1. Ótimo, você torce pro Corinthians. Então, eu me você sinto se derrotado deprimia quando a quando o Rubinho portuguesa perdia. perde. Exatamente. Então, eu torcia muito pro Rubinho, cara. Eu torcia pra caralho pro Rubinho. E era parecer... Eu chutava os negócios, porque o carro dele acabava a gasolina. Teve uma corrida que acabou a gasolina dele quando ele ia ganhar. Não, ele não ia ganhar. Nunca teve isso. Teve. Daí que tá. Teve, eu lembro. Ele Puxa acabou aí. a gasolina quando ele ia chegar em terceiro, no Grande Prêmio da Hungria, de 1996. E teve uma que acabou a gasolina dele aqui no Interlagos, no meio da corrida. Então foi essa Teve um ia problema ser de bomba pódio. de gasolina. Ia ser E, ele, pódio, e acho que ele não provavelmente. tinha ganhado nenhuma corrida ainda. Não, essa da Jordan não. Não tinha ganhado. Cara, Ele eu foi lembro ganhar que aconteceu isso. Eu chutava as coisas. Eu falava, cara, eu não acredito. Eu torcia, por isso que eu fico muito... Não, mas porque eu tudo bem. torcia pra Você, caralho pro Rubinho. então, se você eu quer torcia ser... pra caralho e não ia. Você e imagina? acontecia os bagulho que só acontecia com ele, Alfinete, você imagina? Você tá ligado? Se eu como... Não aconteceu com mais ninguém essas Não, porra. acontecia com todo mundo. É aí que tá. Por isso que eu acho, sempre achei, que o jornalista precisa ter um certo Mas eu era adolescente, distanciamento e eu era uma certa... uma visão um pouco macro das coisas, né? Eu nunca, como jornalista, eu cobria o Rubinho da primeira à última corrida até... eu nunca fui pro ar da Bandeirantes, na antiga Rádio Jovem Pan, ou nos jornais para onde eu escrevia, então, para chegar e falar assim, olha, o Rubinho vai ganhar a corrida amanhã. Né? Ô, brasileiro, torcedor brasileiro, vamos acordar cedo amanhã, na Bandeirantes, a gente transmitia as corridas, 9 horas da manhã. Então, no sábado à noite, eu entrava lá no programa do Zaidan, sei lá o quê, e falava... Eu não ficava com essa história. Bom, então amanhã, pessoal, todo mundo, às 9 da manhã, Corrente com a gente, pro Rubinho. vamos lá torcendo pelo Barrichello. Não. É a corrida que importa. Não, claro, é claro. E outra coisa, se eu dissesse isso, eu estaria mentindo, porque ele ia perder. Porque o companheiro de equipe dele era 10 vezes melhor do que ele. O Schumacher que ia ganhar, não era o Rubinho que ia ganhar. E não é porque iam sacanear o Rubinho, é porque o Schumacher era melhor que o Barrichello. Basicamente é isso. Então, fica essa papagaiada o tempo inteiro, sabe? Não, vamos torcer pelo Brasil, vamos lá, rumo ao Hexa, rumo a isso. Schumacher ou Hamilton? Não, mas pera, senão a gente vai pra Fórmula 1. Deixa... Então, basicamente é isso. Senão Assim, fudeu. você torcer e ficar triste, eu torcer pra alguém e ficar triste, cara, normal. É claro, você gosta de um atleta, você gosta de um jogador, você gosta de um tenista, você gosta de um piloto, você torce. Mas a gente, na posição de jornalista, a gente precisa separar as coisas, né? Não, eu tô de acordo. Já era. O Tite, a gente tava falando aqui, ele falou bastante coisa da seleção, mas o Tite era unanimidade quando ele entrou. Quando ele entrou, sim. Então, aí parece, Sormani, que quando o cara vai pra seleção, ele tem que se tornar um outro cara. Ele tem ou mostrar uma face dele que ele não mostra. Porque o Tite do Corinthians pro Tite é outra pessoa. É outro comandante, é outra coisa. Ou eu tô falando besteira? Posso estar falando. Mas a impressão que eu tenho é essa. A culpa do Tite, desculpa, senhor Mani, a culpa do Tite ser presidente, tudo que aconteceu nessa Copa do Mundo é do Diego Souza. Ah, essa teoria. Se o Diego Souza faz aquele gol, o Tite ia ser técnico do Cuiabá hoje, ou do Ijuí. É o que tá todo mundo falando. Mas aí ele ganha aquela Libertadores daquele jeito, ganha um Mundial, já tinha ganhado o Campeonato Brasileiro antes. É claro que ele era uma unanimidade. Claro que o trabalho dele era bom. Ganha um brasileiro, ganha uma Libertadores, um Mundial. Porra, e o Brasil vem de quem que vinha? Do Dunga? Eliminado Claro. da Copa América pelo Claro que é Peru. o Tite. Exato, claro Né? que tem que ser o Tite. Claro que tinha que ser o Tite. Eu acho que não houve erro nesse sentido, escolher o Tite como Então, mas técnico agora, da seleção. o que você acha que aconteceu com ele na CBF, que ele não foi o mesmo pulso firme que ele era no Corinthians? Ele afastou o Chicão no Corinthians, lembra quando teve um problema interno? Ele afastou o Chicão. O isso, Tite né? é Eu o acho cara, que ele dirigiu a ele é o seleção, cara que ia pra arquibancada quando era expulso na Libertadores. Eu não sei, Pra mim, ele foi um outro cara lá. Sabe o que é, seu Mani? Se a gente olha esses últimos 6 anos e fala assim, bom, o que o Tite fez? 2 Copas do Mundo ruins. Ele fez grandes trabalhos no Corinthians, fez bom trabalho no Inter, né, quando ele Foi antes do técnico lá. Corinthians, inclusive. E fez um mau trabalho de seleção. Acontece também, não vou crucificar o Tite. Não é questão de crucificar, mas o cara escolher ser técnico da seleção, ele tem que estar preparado pra ouvir crítica. Claro que tem.
Claro que tem. E estamos criticando. Ele É? fez 2 Copas do Mundo ruins. Ele mudou muito, acho que o comportamento em relação àquilo que ele era como técnico de clube. Ele teve de lidar com outro tipo de jogador, com outro tipo de estrutura, com outro tipo de competição. Eu não gosto dessa história de botar o filho para trabalhar junto. Eu também não gosto. Mas quais são os... Porque o filho nunca vai peitar ele e falar, ó, não faz isso que vai dar errado. Exato. E Não acho que quais isso são os seja a questão. Acho que predicados exatamente. do Esse é o problema. do filho? Quem é o Matheus Bach? Exato. Jogou além aonde? de filho. O laranja em qual vestiário? Essa Cuspiu em história. qual gramado? É isso aí. Além de ser Pode filho ser do filho Tite, dele, ele é não o tem quê? problema nenhum. Claro. Tem problema nenhum. Óbvio. Mas ele não tem. Quem é o Kleber Xavier? Exato. É o Kleber Xavier. Jogou aonde? Foi o que eu acabei de falar. O Scaloni, você olhava lá pro banco, tava lá o Ayala, tava lá o Samuel, tava lá o Pablo Aimar. Você entendeu? Pô, se olhar pro Banco do Brasil... Pô, É porque, sabe, eu acho que no Brasil os caras pensam muito... A gente é muito vaidoso, Sormani. A gente é muito vaidoso. O Tite, ele é um cara lá... ele se acha o psicólogo do negócio. Aí ele precisa de psicólogo? Não precisa. Na Argentina, o Agüero é um cara que não podia jogar. Mas o que ele fez? Ele foi. Ficou lá no quarto com o Messi. O Daniel Alves, se ele é um cara que realmente tá pensando na seleção brasileira, ele fala, Tite, não me bota entre os 26, mas me leva. Eu vou ficar lá com o Neymar. Mas não, o cara quer estar na lista pra ser campeão. O Neymar não bate o primeiro pênalti por quê? Porque ele quer ser o último a aparecer na fotografia comemorando. A gente é muito vaidoso, é por isso que a gente se fode. Exato. Na minha opinião, Não, eu acho que isso meio tudo faz parte desse conjunto que resultou nesse fiasco. E por que é um fiasco? Porque perder em si não é um fiasco. É esporte, pô. Você pode ganhar e perder, tudo bem. Mas se você olhar aí, as últimas participações do Brasil em Copas do Mundo, elas são desastrosas mesmo, e elas são uma afronta ao passado do Brasil no Você futebol. não jogou bem em nenhuma, né? 2006, Não precisa, já pode até pular 2006, não vale nem a pena perder tempo falando. recorrer a um cara como o Parreira, aquela puta zona que foi e tal. Aí, 2010, o técnico da seleção brasileira é o Dunga. Como é que o Brasil escolhe um cara como o Dunga pra ser técnico da seleção É brasileira? porque Ok, falavam que o Dunga ia colocar, ó, por Nunca causa da tinha bagunça, sido- né? nunca- Foi isso, né? Bagunça em Nunca, 2006, mas nunca levou tinha o sido. Generalzão, nunca não sei o tinha quê. sido técnico de nada. Nada. Mas às vezes dá certo, né? Que não escalou Claro, deu. Né? às vezes dá certo, né? Não, mas o Scaloni veio já trabalhava Trabalhando com com o Sampaoli, como Era auxiliar. auxiliar, né? né? Mas trabalhava. Não era técnico. Sim, mas trabalhava. Trabalhava Já junto. dava treino, olhava treino. E outra coisa, Dunga ele não foi fez isso. colocado como técnico, e foi efetivado como técnico numa situação meio emergencial, né? Puta, não tem mais ninguém, aquela puta Ó, cê zona, vai você sai que o nós São só Paulo, pensando em quem colocar. vai Mas você viu que a gente vai ver o que É, vai mas Mas acontecer. já viu que certo. todo ano não Exato. tem ninguém? Quando sempre acaba a Copa, não tem mais. Nunca tem. Mas é porque Mas os a nossa melhores situação- técnicos, os melhores técnicos do mundo não trabalham em seleção. Os melhores técnicos do mundo trabalham em clubes. Porque seleções não pagam o que os clubes Não é pagam. só questão de pagar, viu, Flavinho? É questão de trabalhar. De trabalhar, Esses caras são, exato. eles são obsessivos, eles são workaholic, eles querem trabalhar treinar, na seleção tem brasileira, exato. não trabalha. É. Tá, quem vai vir agora aí? O que vocês acham? Qual que é o caminho que você enxerga pro futebol Eu brasileiro? vou falar uma coisa pra meio seleção? contraditória. A gente tava falando aqui de ter identidade com o futebol brasileiro, de jogadores que atuam aqui, mas ao mesmo tempo eu sou muito a favor de um treinador estrangeiro para trazer um outro olhar para o futebol brasileiro, assim, sabe? Um outro. Eu não sei quem seria. Tem uma dificuldade de língua aqui que precisa botar um técnico. Ah, fudeu. o Falando Van francês Gaal, aqui, fudeu. né? Sei lá, É um cara que fala espanhol. aqui. Já vai ser Os difícil. caras já não entendem, os caras não entendiam o técnico do Santos lá, o Fabiano, o jogador não entendia. Você tem que trazer. E olha lá, hein? Se trouxer um cara de Portugal aqui, os caras no começo, os caras têm dificuldade, depois eles se adaptam. Tem de falar Entendeu? devagar. Se você trouxer o técnico do Nordeste pra trabalhar no Sul, às vezes o cara não vai entender também. Mas eu só sou favorável Ou ao contrário. a um técnico estrangeiro, porque eu não vejo técnicos brasileiros bons o bastante, legais, assim, sabe? Aquela figura que você admira, tipo o Tele Santana. Sabe? Mas o Que Tele você Santana olhava- se admirava. Você achava ele com um cara simpático? Não por simpatia, mas pelos princípios que ele defendia, pelos conceitos de jogo que ele tinha, sabe? Aquela coisa de gostar de um futebol bonito, a preocupação dele com o gramado, a preocupação dele de treinar um jogador que tinha deficiências e tal. O Tele não é por simpatia só. Não tá? Mas ele era uma figura respeitável, gente. Muito respeitável, né? O Rubens Minelli era um cara super respeitável. Aí você olha o Dunga, desculpa, eu não consigo respeitar o Dunga. Eu não consigo respeitar o Cuca como treinador e figura humana, inclusive.
O Renato Gaúcho. Imagina. E o Dorival, o que você acha? Eu gosto, admiro muito o Dorival, eu não conheço ele pessoalmente, mas você percebe que ele é uma pessoa super séria, uma pessoa correta, uma pessoa... Eu não entendo por que, por exemplo, o Flamengo dispensou. Campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Alguma coisa de errado tem o Dorival? Não sei, né? O Dorival é um cara que ele nunca foi um treinador de primeiro time no Brasil. Ele sempre foi meio que chamado para apagar incêndio. Então. Né? Mas não sei, Será que mano, não é pode por ser que causa- sim, pode ser que dê certo. Pode ser Nossa seleção pode tá ser. séria. Pode ser que sim. Mas será que não é Pode ser pela que sim. personalidade do Dorival, que ele é um cara muito bacana, ele é um cara mais tranquilo? Por exemplo, o Mano Menezes já teve nessa posição que o Flavinho falou. Você acha que o Mano Menezes é mais técnico que o Dorival Júnior? Eu acho o Dorival melhor que ele. Então, e se você for ver a linha de... O Mano Menezes vai estar sempre lá. Por quê? Porque o Mano Menezes é grosseiro quando ele quer, ele fala com os caras grossos, ele briga, ele não sei o quê. E o Dorival é boa praça. Não, o Dorival não entra nessa dividida. Entendeu? O Dorival é boa praça. Talvez isso prejudique um pouco. Não, Outra eu acho que não. Eu acho que a questão aí ele sai do Flamengo porque os finais de campeonato, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores, o Flamengo não jogou bem. E a torcida ficou pé da vida com isso. Os caras estão de Entendeu? brincadeira. Exatamente. Eu discordo completamente. Não, é muito louco, porque Eu tô você dando pega um explicativo. técnico, né? Porque a gente O cara falou... ganhou 2 campeonatos. Exato, a gente falou O do Flamengo não ia Tite. ganhar O Tite nada. era unanimidade porque ganhou a Libertadores e o Mundial. Aí, pô, é o Tite. Qual é o técnico mais vitorioso Mas se você for do seguir a ano linha... passado? É o Dorival. É mesmo. Tudo bem, tem o Abel Ferreira, que é Não, português o e tal, Flamengo, o Flamengo do primeiro semestre com o Paulo Souza era um Flamengo... Desastre. Era um desastre. Entendeu? Pegou Era o um desastre. Dorival, foi campeão Pegou da o Copa do Dorival, Brasil tudo mudou. e E ganhou a Copa do Brasil. O Dorival salvou o ano do Flamengo. Sim. O Dorival Porra, salvou. e como? E ele pra mim, eu acho que ele foi sacaneado, entendeu? Não sei por quem. Eu não trocaria. Entendeu? Não, eu também não trocaria. Ainda vai pegar o Vitor Pereira. Você, que nem eu não lembro onde é que eu li isso. Você compraria um carro do Vitor Pereira? Eu não compraria. A sogra dele melhorou? Não sei, você sabe? Não, Tá vocês todo que mundo. são- vocês que são ele é, não, corintianos, ele é né? casado? Eu não. Eu já tô chegando nesse ponto. O cara vem e fala pro Corinthians que o Corinthians. Chama a Júlia lá que o Flavinho tá Não, incomodado. eu tô incomodado porque ele tá Agora acho que caindo de ficou. vez em quando. Mas agora Vamos ver fica. se Não, tá apertar tudo mais bem. aqui, aperta aqui, ó. Ó, essa... Não, tá tudo bem, gente. Eu me viro aqui. Ele fala que vai embora porque tem um problema de familiar, a sogra tá muito doente e que não tem time no mundo que seja melhor do que o Corinthians. Foi o melhor elenco, a maior torcida, o maior estádio, a maior cidade, o melhor ar, a melhor floresta. É o Corinthians. Aí encerra a negociação com o Corinthians, o contrato com o Corinthians. 12 dias depois ele já tava fechado com o Flamengo. Não, ele tá no litoral do Brasil. Foi Não, sim. visto no litoral norte. Paraty. E foi visto em Paraty, foi visto no litoral sul da Bahia, onde você morou lá. Nossa, você deu uma pipocada legal. Tentar as coisas. velho. Até eu concordo, Flavinho. Não é todo tiro que a gente dá Mas pra Portugal ele não foi. Agora o Flamengo pega contrato com o cara. Você entregaria um projeto de um clube na mão de um técnico desses, com um perfil desse? Eu não entregaria. Eu O que não você achou entregaria. dessa história aí, Flavinho? Eu estou esperando ansiosamente a primeira entrevista do Vitor Pereira como na apresentação, desde que ela seja que se permita a presença de imprensa de verdade, né? E não só a Flá TV, a Flá da depressão, mas a Flá não sei o Não, quê. tá, mas a isso Flá ele de não vai... caralho. Isso, mal, se não for Porque na alguém primeira, vai ser na precisar- alguém segunda. vai ter Isso que vai contar acontecer. O que aconteceu? Eu acho que o Flamengo e o Vitor Pereira não foram muito éticos. Eu acho que principalmente do Vitor Pereira com o Flamengo eu Corinthians. não vejo falta Porque de acho ética. que O técnico se não, vinculou mas do o que eu ia Corinthians. falar talvez não seja falta de ética a palavra. Eu acho que não houve muita transparência. Cordialidade. Não com o Corinthians, não houve cordialidade com o Dorival. Porque é uma coisa. Aí eu né? concordo. Porque eu acho que o Flamengo Eu tem concordo. todo o direito de mandar Fazer o a Dorival proposta pra embora quem quiser. e de mandar o Dorival embora, mesmo ele sendo campeão e tal, não sei o quê, mas que seja uma coisa transparente e de adultos.
pega lá o Marcos Braz, chama o Dorival para uma reunião. Dorival, olha, puta, obrigado, teu contrato vai acabar agora, seus títulos foram maravilhosos, o nosso projeto de futebol é outro. A gente gosta da troca, existem 1 milhão de todo maneiras direito melhores do que de fazer como fez, porque o que aconteceu? O Dorival veio às 11 horas da noite de um sábado, fazer uma live, né, no Instagram para dizer que estava saindo, porque provavelmente soube de um acerto anterior com o Vitor Pereira. Então, acho que nesse sentido o Flamengo não foi muito ético, porque... Ele foi informado pelo Flamengo. Ligaram pra ele. Ligaram pra ele, foi informado que não ia continuar, aí ele pegou e gravou a live. Entendeu? Mas ele sabia que o Flamengo, Sim, obviamente, estava ele estava negociando com o Flamengo. Mas ele tava meio no gelo, né? Hã? Ele tava meio no gelo, né? Deram um gelo, deram uma gelada nele. Não, as informações que eu tenho não vão nesse sentido. Entendeu? Tá, você tem entendeu? mais conhecimento pra falar. O cunhado dele, que é o Edson Codor, né? Que é o empresário dele e cunhado, tava negociando com o Flamengo. Tava negociando. Mas o Flamengo estava negociando com o Vitor Pereira. Do Flamengo Já não tava queria... fechado. Provavelmente. Eu não sei se estava fechado com o Vitor Pereira. Se tivesse fechado, Nossa, mano, se tivesse fechado, não estariam negociando com o Dorival. Ah, mas aí... Entendeu? Não estavam fechados. Eu acho que era enrolando o Dorival. Porque pro Dorival, se estava negociando, por que ele veio a público numa live para dizer que, não vou negociar mais, tô saindo? Não, mas a live dele, ele disse que ele foi informado, se eu não estou enganado, hein? Ele foi informado, depois nós podemos até colocar a live aí dele, nós temos aí. Porque pra mim, assim, pra mim é muito óbvio que o Flamengo já tinha fechado com o Vitor Pereira, já quando tinha. demitiu... Sim, na hora que ele demitiu, eu concordo com vocês. Então, seja mais honesto inclusive pra permitir que o Dorival Eu acho que a questão vá do buscar algum caminho pra ele, Eu acho que entendeu? a questão do Dorival é falta de... É ingratidão. É ingratidão. O jeito Se ele de aquilo lidar que com você as falou, eu concordo. Você não está satisfeito com o trabalho do Dorival? Você tem todo o direito, você é o Claro. dono, você é o patrão, você é o dono da empresa. Ganhamos, atingimos metas, atingimos, mas atingimos de um jeito que a gente não curtiu. A gente acha que pode atingir de uma outra maneira. Então, obrigado, passar bem com o ferro elétrico. Aqui, até lá foi embora. dá baixa na carteira e pronto. Eu acho ingrato você fazer isso com o Dorival. Porque o Flamengo se recupera com o Dorival. O Pedro passa a jogar junto com o Gabriel, com o Dorival. O Everton Ribeiro recupera o futebol dele e passa a ter outras funções em campo com o Dorival. O Thiago Maia volta a jogar bola com o Dorival. O João Gomes cresce com o Dorival. A zaga fica protegida com o Dorival. O Rodinei vira um avião pelo lado direito com o Dorival. É verdade. Você entendeu? Então, ele muda completamente o Flamengo. Isso, para mim, é de uma ingratidão imensa. Aí que eu vejo o problema. Agora, mandar embora, negociar com o Vitor Pereira, essas coisas, faz o que quiser. O Vitor Pereira, eu também acho um sacana. Esse deve explicações. O que porque você pelo falou. que ele falou... Eu quero saber o que ele vai falar. Ele vai chegar na coletiva, ele é português, daquele jeito, ele vai falar, eu resolvi do meu jeito aqui e resolvi assinar com o Flamengo e pronto, acabou. Você acha que ele vai ficar dando 1000 explicações? Não vai. Não, mas é que como ele Vai sair pela deu tangente. explicação pra sair e deixou... Porque o Corinthians queria que ele permanecesse, né? Aparentemente queria que ele ficasse e tal. Não, e o Duílio ofereceu pra ele a renovação do contrato no momento mais crítico da passagem do Vitor Pereira no Corinthians. Você lembra que o jornalista perguntou se ele tinha medo de ser mandado embora? Ele falou, sabe quanto dinheiro tem no Marco banco? Belo. Isso, Marco foi. Belo. Marco Belo, um abraço pra ele. E aí foi nessa época aí. Aí o Vitor Pereira podia simplesmente dizer, eu não quero ficar. Não, Belo não. Não foi ele? Eu não não lembro foi quem outro. O Marco Belo perguntou se quem mandava na casa era dele ele ou a mulher? era a mulher dele. Ele também ficou bravo com essa. Mas o Vitor Pereira, ele poderia simplesmente dizer pro Corinthians, ir pra torcida do Corinthians, eu não quero ficar, eu não gosto de São Paulo, eu não... O projeto não me agrada, o elenco não é o que eu quero, tem que investir muito, não tem dinheiro. E não... vai embora. Pronto, legítimo. Ou não falar nada, né? Ou não precisa falar Simplesmente, nada, não, vai olha, não embora. vou renovar o contrato. Mas por quê? Por que não? Pronto. Aí o cara inventa a sogra, e vem com aquele papo que não ia dirigir nenhum time mais e tal, e de No repente... Brasil, só o Corinthians e mais. Parecia o Guerreiro, né? No Corinthians joga no Brasil. Mas o Guerreiro cumpriu a promessa, né? Nos outros lugares ele passou e não jogou Fez nada. jogou nada, nada, é verdade. mas Flamengo absolutamente Internacional nada. e parou no Havaí, né? Que loucura isso, né, meu? Exatamente. Que loucura isso, Loucura mesmo, cara. loucura mesmo. Foda, né? Mas é isso. Aí o Vitor Pereira, eu também não acho nem... Também não é. Não sei nem por que esse esforço todo do Corinthians, né, pra ficar com ele. Eu não acho que ele tenha feito um trabalho maravilhoso.
Na verdade, cara, no Brasil, quem fez trabalho assim, que chamou muito atenção nos últimos tempos foram dois técnicos pra mim, dois técnicos que chamaram muita atenção. O Jorge Jesus, naquele período curto do Flamengo, e o que foi realmente espantoso, né? Realmente espantoso, que é um time que jogou bem, um time que, além de conquistar os títulos, a empatia que se criou dele com a torcida, com os jogadores e tal. E o Abel Ferreira, do Palmeiras, com uma outra natureza ali, um outro tipo de jogo e tal, mas que é um cara inegavelmente vencedor, né, cara? Você olha Eu acho que o Abel você pode falar em trabalho. O Jorge Jesus você fala em momento. Pode ser. Porque ele ficou menos tempo. Ele ficou, como é que você pode avaliar um trabalho de alguém em 6 meses? Porque ele ficou menos tempo. Exato. Mas foi um negócio... Mas Sim, o resultado foi que o cara deu... E foi potencializada pela mídia flamenguista. Certo? Claro que sim. Foi potencializado A pela gente mídia sentiu flamenguista. muito Lógico. isso morando lá Será no que a Rio. CBF não vai atrás do Jesus, não? Eu não acho que seria ruim. Eu também acho que não. Porque... Eu acho que tem um cara de fora, mas ele tem que ter uma série de identidade com o pai do Abel Ferreira, o Jorge Jesus. Exatamente. Por o exemplo, São Paulo, trazer o que trabalhou Ancelotti. aqui. Trazer o Ancelotti. Eu acho que Ele não vai dar sabe. certo nunca. Ele não conhece a Ancelotti não sabe realidade o do que é Brasil. Barra da Tijuca e Leblon. Não tem sabe? jeito. E hoje, esses caras, os caras que já trabalharam aqui sabem. Né? O Jorge Jesus sabe, entendeu? Ele sabe o que, O que Abel é. Ferreira sabe Ele melhor que dirigiu todos. Flamengo contra o Madureira na Gávea, entendeu? Ele sabe, foi Disputou o batismo o Campeonato dele. Carioca, Disputou né? o Campeonato Jogou Carioca. contra o Bangu. Exato. Então, verdade, e no Campeonato Brasileiro a mesma coisa. Ele jogou com torcida, jogou com público. Eu acho que o que um pouco tirou o Jorge Jesus daqui foi aquele ano da pandemia, porque havia uma paixão, uma empatia muito grande da torcida com ele. A coisa começa a dar certo e funciona, né? Então, o Jorge Jesus, pra mim, não seria um nome ruim. Não, porque ele entende a essência do que é o Brasil. Mas entendeu? ele também é um Apesar cara de ter que passado- chegou aí e tentou tomar o lugar do Paulo Souza. Que foi estranho aquilo lá. Como comportamento também é um cara que eu não sei se dá pra confiar. Jorge Jesus? Se Você lembra quando o Paulo Souza... Se você conversar com qualquer jornalista português, os caras não vão falar bem do Jorge Jesus. A mídia portuguesa não gosta dele. Não gosta dele. Por N motivos. Por N motivos. Ele não é uma pessoa bem vista em Portugal. Ele não é uma pessoa As bem passagens vista. dele pelo Sporting recente, pelo Benfica, foram ruins pra cacete. Ele é meio arrogante, ele é meio metido, ele é tudo isso. é por conta disso. Não é um cara também que você vai falar, Mas, puta que... mas eu acho, na minha opinião, eu daria, eu ofereceria o cargo ao Abel, por tudo isso. É aquilo que a gente tava falando aqui agora. É um devaneio você trazer o Ancelotti pra dirigir a seleção brasileira. Também acho. Não tem mas Também, menor sentido. desculpa, Fernando Diniz na Não seleção. dá. Embora... Flavinho já trabalho... não é. mas Não não dá. tem- Às vezes eu me pergunto assim, não dá. Eu pergunto, bom, por que não dá? Porque nunca ganhou nada. É verdade, nunca ganhou nada. O Dunga havia ganhado alguma coisa, também nunca tinha ganhado Também nada, não dá, né? também não era. O próprio Tele Santana, Quer quando falar? foi pra seleção brasileira, ele tinha um Não. título brasileiro Brasileiro e e um dois gaúcho. gaúchos. Um gaúcho. Um Já gaúcho não é em nada. 77, que era muito pouca coisa. Aí é mais assim, o futebol que o cara pratica, que o futebol que o cara prega, né? O do Fernando Diniz é diferente da maioria. É diferente da maioria. Não sei se isso se aplica à seleção brasileira. Eu também sou um pouco reticente nesse negócio de ciclo de Copa do Mundo. Né? O cara precisa ficar... Mais do que provado que isso aí... O técnico de Marrocos assumiu a seleção em setembro, né? E chegou à semifinal. O Tite está há 6 anos e ficou em 7º Técnico da lugar. Croácia, que jogou agora, na Copa passada. Copa foi passada, vice-campeão, ele tinha assumido 3 dias antes. 3 horas antes. de assumir. O exatamente. ciclo serve pra você ter O ciclo serve pra eliminatória. encher o saco. Não, pra se classificar na Copa. Não pra fuder os nossos quem campeonatos. quem participou da eliminatória. E também tem os casos que funcionam muito bem. O Joaquim Low, lá da Alemanha, ele fez parte de um projeto alemão, de longo prazo. Mas isso tá no sangue Mas a questão, cara. exatamente, é cultural. Né? Exato, Isso tá é no cultural. sangue dos caras. Nossa meta em 2014, poxa, E eles fazem 2014, isso, o cara né? foi lá e ganhou a Copa do Mundo. Igual no Tem. Japão, O cara. Deschamps Você é acha que técnico funciona um troço desse aqui? Então, exatamente. Então, essa que é a grande pergunta. Que futebol que a gente quer que represente o Brasil numa Copa do Mundo? Essa coisa meio híbrida, dancinha brasileira e jeito de jogar e de se comportar europeu, ou a gente quer um futebol brasileiro, entendeu? De verdade. Mas qual é né? o futebol brasileiro, mano? Qual é hoje em dia? Eu não qual sei é. mais também. Eu não sei mais. Qual é, seu irmão? Isso se Qual é perdeu, o futebol isso se brasileiro perdeu. hoje? Não, o Brasil perdeu completamente a identidade Perdeu. dele. O Brasil perde a identidade dele. Estamos contratando Não. jogador argentino e paraguaio. Aí é Exato. torto de O direito. Brasil perde a identidade dele não só dentro do campo. Você entendeu? Mas fora também. O trabalho que a mídia faz, eu coloco asterisco em muita coisa, entendeu?
A gente, é uma meia-culpa, né? A gente trata o futebol de uma maneira muito acadêmica. Nunca foi assim pra gente. Nunca foi assim. Eu me lembro de uma vez, uma entrevista do Pat Riley, que, né, que foi técnico do Lakers, na época do Showtime, do Magic Johnson e tal. Ele dizia pros jogadores, pra eles, vocês têm que agir. Ajam. Pensem depois. A gente é muito isso, cara. A gente é muito sensorial, entendeu? O brasileiro passou a querer pensar o jogo. O brasileiro nunca foi assim. O brasileiro jogava bola. Era uma coisa mais intuitiva, mais... Lúdica, sabe que pode ser? Pode, claro que sim. Entendeu? Porque, Sormani, se você pega os jogos da Copa do Mundo, eu tava observando isso, sempre observo isso, assim. Eu vejo o futebol de um jeito um pouco mais fenômeno social do que propriamente o jogo. O seu interesse pelo futebol é mais antropológico do que... né? Não é antropofágico. Porque assim, você pega, por exemplo, é impressionante como o jeito de jogar de um time, ele corresponde a muitas características do povo que está representando. Então você pega um time japonês jogando, né? Porra, a dedicação dos caras, a perseverança, a organização, é algo que você vê no país, no Japão como um isso que eu todo. falei, eles não jogam pelo país. Eles são assim. Eles são assim. O alemão perde uma Copa do Mundo, o alemão é muito objetivo. Porra, perdemos porque nós jogamos mal pra caralho. Cara, você não vai Também ver não fica sofrendo. Você não vai ver um alemão chorando. Não. Vamos ver o que nós fizemos de errado pra tentar consertar. E não vai colocar uma faixa de Jesus, obrigado, Senhor. Nada. Tá. Né? Aí você pega o francês. diferente. O francês, apesar de a seleção francesa nessa final ter terminado o jogo com 10 jogadores negros, você reparou, seu mãe? Parei, Só o goleiro era branco. E aí eu tava vendo o time de 86, só tinha o Tiganá preto. Todo mundo era branco. O time do Platini, o time do Barthez e tudo mais. Coisa de quantos anos? 30 e... Questão de 30 anos. Nenhuma geração. Então, mas ainda assim, você percebe que o francês é meio soberbo. O povo francês, né? O francês puro lá. Sim, é até engraçado, né? O jeito que o francês você falar inglês, ele te responde em francês e tal. Então, a seleção francesa carrega uma certa soberba, eu acho ainda. A seleção americana é aquela coisa da tentativa de melhorar o tempo inteiro. E às vezes não consegue, mas porra, o futebol americano, o futebol dos Estados Unidos, Sumani, era nada, né? E hoje... Você não tem ali um jeito americano de jogar bola. Não tem. Os jogadores americanos eles são todos na aplicados. Europa. Porque eles são aplicados em tudo que eles fazem. Sim. Tá tudo na Europa. Qual é o jeito? O jeito argentino, você sabe. O argentino, sim, é visceral. O jeito brasileiro, você vai pra você sabe Argentina, qual é? sim. Você entendeu? E aí chega no jeito brasileiro. O jeito brasileiro, o que é o povo brasileiro hoje? Que característica você percebe hoje no povo brasileiro? De alguns bons anos pra cá. Muito individualismo, muito hedonismo, muito exibicionismo, sabe? A coisa do novo rico, do cara que usa corrente, não sei das quantas, do cara que pinta o cabelo, em todas as camadas sociais. Você vê isso em Heliópolis, na favela, no hip hop, você vê isso no rap, você vê isso no funk, nos influencers, entendeu? E tal. Mas isso aí e aí muito da cultura americana influenciando a nossa cultura, entendeu? Pode ser. O jeito dos nossos jogadores, dos nossos rappers, é igualzinho. Eles se portam, se vestem e falam com os americanos. Sim, porque há uma certa derivação, mas eu acho que... jogador de basquete, futebol americano, é tudo igual os nossos jogadores de futebol. Que na verdade não é que eles são iguais. Os nossos jogadores de futebol é que são iguais a eles. Não, eles copiam eles. Sim. Só que os caras lá jogam pra caralho. Não. Você botar os americanos, eles vão ganhar tudo. Sim, mas aqui não adianta, pô. Mas eles são assim. A gente copia. Sim, é isso aí. Mas aí tem assim... E aí tem... Aquele malandro do Rio de Janeiro, da palheta, do bigode. Já não tem mais. Não existe Não mais. tem mais. E é uma pena. O Freitas não existe mais. É uma pena. Isso é uma pena. Não existe O mais. Serginho Chulapa não existe mais. Né? Porque... A gente hoje é corrente no pescoço, cabelo pintado, e olha, cheio de anel no dedo. Um cara que eu sempre tive muito pé atrás, eu nunca gostei muito do jeito, o Zagallo, por exemplo, então também não tem mais. Tem o
Tite. Porque aí... Eu senti falta do Zagallo. Porra, claro que sim, porque aí o Brasil perde a Copa do Mundo e o Tite vira as costas pro time e vai pro vestiário. Sabe, não demonstra... Na verdade, o que mostra aquilo? Que toda aquela conversa de que o grupo é super unido, que os caras são super bacanas, né? É uma mentira. Porque o cara não teve a dignidade de ir aos seus jogadores e consolá-los. Uns que choravam que nem crianças lá no campo, né? Ele deu 3 tapinhas nas costas do um. Quem somos, exatamente? Isso aí, quem é? Quem é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil não conhece o Brasil, já cantava a Elis Regina. Quem é o Brasil hoje? É a pergunta que você fez. O que é o futebol brasileiro hoje? Eu não sei. É difícil responder, né? Mas Bem aí o difícil. Flavinho falou um negócio que eu concordo com ele, que eu nunca tinha pensado. Já que é pra perder, vamos perder com quem joga aqui. Então, já que você tocou nesse assunto, qual que tem que ser o caminho daqui pra frente? Neymar tem que continuar na seleção? Ah, puta merda. O meu irmão, Julinho, que é um bom jornalista, Grande. ele escreveu um texto muito interessante sobre o Neymar na hora que acabou a Copa. E que parte da seguinte premissa. Primeiro é o seguinte, não vamos negar a qualidade do Neymar, jamais, de forma alguma. Eu continuo achando que é o maior jogador, melhor jogador, não o maior, mas o melhor jogador brasileiro que surgiu depois do Pelé. As coisas que ele faz Nossa, no campo... eu tenho vontade de me atirar de um prédio quando alguém fala isso. Mas, caraca, tem outro? Mas eu não, terminando Né? seu raciocínio, eu Eu respeito acho- a opinião sabe, dos Gaúcho outros. também. Mas eu... Talvez seja um exagero. Quando eu disse isso pela primeira vez, ele não tinha perdido as 2 Copas que perdeu. as então, recentes. tem que analisar eu a acho carreira que também, do cara exato, por completo. talvez, acho que você tem razão. Eu acho que hoje, olhando, Sormani, olhando em perspectiva, o Ronaldo Fenômeno foi um jogador maior que o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho também. Então, desculpa. Então, mas assim, como você talento... Pensa, como eu penso, ele acha o Cristiano Ronaldo melhor do que o... Não, mas melhor. como Porque o Neymar talento... tá nem como como talento, mas não, você não como tá entendendo. talento, né? Então, como talento, o Djalminha é melhor que todo mundo, pô. Você não Pô, pode o avaliar, Djalminha. você não pode avaliar Sei, um mas nós quesito estamos- do cara pra definir quem A é o gente melhor tá- ou não. Sim, eu não tô dizendo quem é o melhor. A gente tá Djalminha, então, é melhor que Pera aí, todos, pô. Calma. É o seguinte, a gente não está definindo quem é o melhor. É óbvio que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Neymar. Ninguém discute isso. A gente está discutindo talento. O talento do Neymar é muito melhor do que o do Então vamos pôr ele pra fazer embaixadinha no Circo pode de ser, Vostok. pode Não ser. funciona. Não Mas funciona. é uma coisa que a gente, no Brasil, admira, o talento. Eu também né? gosto. Eu, cara, A eu gente não sou lembra, contra o Neymar, a é gente que eu- lembra do Ronaldinho com um puta carinho, a gente Óbvio, a gente a gente lembra do gosta disso, a Denner, gente cara, se que jogou identifica. 2 anos como Exatamente. profissional, a gente lembra. Então, o Neymar é muito talentoso, sem dúvida. Mas o meu irmão, voltando ao meu irmão, ele escreve o seguinte: o Neymar é uma má influência para a seleção brasileira. E não é uma má influência porque ele pinta o cabelo ou porque ele manda um avião buscar uma menina pra comer a menina em Paris, né? Não é isso, não é uma questão... Até porque quem não tem Não é dinheiro pra uma- mandar pro avião, manda o Uber. Não são Todo julgamentos, mundo- né? são julgamentos morais, não é isso. Realmente não é isso. É o fato de o Neymar ser, como atleta, como figura de liderança, um cara que não tem nada de positivo. Nada. As preocupações do Neymar, elas não são voltadas para o grupo de jogadores do qual ele faz parte. O Neymar é um cara que realmente só pensa nele, só pensa no que ele vai ganhar de seguidor, na festa que ele vai dar. Eu não acho... O Neymar não é um líder. Não é um líder. Todo mundo na seleção brasileira fica com essa conversa de que o Neymar é um líder técnico. Não é. Você conversou com o Neymar? Líder é o Modric, líder é era o, sei lá, o Zito, né? Líder é o Rogério Ceni num time de futebol. Isso é líder. O Zico, o Sócrates, né? O Neymar é líder? Você olha pro Neymar como líder? Eu não consigo ver. Então ele, como influência pro resto dos jogadores, ele é ruim, ele é negativo. Né? Puta, o Neymar, o que ele representa para a seleção brasileira? Com a ressalva que nessa Copa do Mundo ele foi muito profissional, eu acho. Sabe, quando ele se machuca, ele passa 10 dias lá fazendo tratamento, 24 horas por dia, ele não sabe, não se envolveu em confusão, em polêmica, não foi comer bife folhado a ouro e tudo mais, que acho que é um direito que todo mundo tem de comer o bife folhado a ouro, mas eu acho de péssimo gosto, entendeu?
péssimo gosto e não só por essa questão do Brasil ser um país que... Mas que mostra que os jogadores estão lá pra outra coisa, entendeu? Porque eu acho que isso aí foi meio armado. E essa ostentação... mais armado, porra. Porque o cara tava na se sujeita. Porque o cara tava dentro do estádio. Exatamente. Não deve se sujeitar. Entendeu? Porque quando o Ronaldo tá Mesmo que tenha envolvido... sido armado. Não Quando vou. o Ronaldo tá envolvido, você pode ter Exato. certeza Não vou. que tem patrocínio. Onde o Ronaldo tá, tem dinheiro. Exato. Não é nada por acaso. Sabe, Sormani, com o Ronaldo. se concentra no que você foi fazer lá. Porra, uma vez a cada Então, 4 eu também anos, acho, entendeu? eu concordo com isso. Aí você pega lá os caras da Argentina, aí como não admirar? Os caras lá fazendo uma costelinha lá, o churrasquinho, o cacete e tal. Os caras estavam afim de ganhar aquele troço. Você pega o Messi, né, meu? Você vê ele e a família, né, meu? Pois é, as criancinhas dele, a preocupação dele, quando acaba o jogo, isso eu prestei muita atenção. Quando acaba o jogo, a preocupação dele. Trazer a família, era, né? Cadê? Traz. E o cara da trazer- carne cutucando ele. E o cara tentando da se livrar do carne. cara. O cara da carne enchendo O cara a da carne é uma paciência figura dele. infame mundialmente. É um bosta, entendeu? Quem é esse cara? E aí o cara tá com a Esse taça cara, lá, meu, é uma coisa que... Cara, a Copa pô, do Mundo como é que realmente esse cara- é essa do Como Catar. é que esse cara entrou no campo? Você sabe por que foi? Porque Não. tem um esquema lá com o presidente da AFA, que é outro bosta, que é um dirigente também de merda, como são os dirigentes em geral. É a mesma coisa que os dirigentes brasileiros. Mas dá pra perceber que os jogadores, o grupo de jogadores da seleção argentina, e os ex-jogadores, né, Sormani, esses caras que foram pro banco, os caras que estavam na arquibancada e tudo mais, eles têm uma outra relação com o futebol, com a vida até, às vezes, sabe? E, porra, aí vai esse merda desse cara caráter com... do Argentina é muito diferente do nosso, cara. Não tô dizendo se é bom ou se é ruim, né? É diferente. É diferente. É diferente. Entendeu? É diferente. Aqui no O caso- senso coletivo ali existe, exato. entendeu? No caso, quando você vai convergir pro esporte, pra competição, o caráter deles é muito melhor que o nosso. Entendeu? Eles são todos unidos. Estão todos juntos. Sim, quem eles jogou, têm um... quem não jogou e quem vai jogar. Entendeu? Aqui no Brasil, você não viu... Não sei, cara. Eu não sinto... Os nossos 6 jogadores estavam lá. Eles estavam lá, o quê? A convite da FIFA. Mas a FIFA levou todo mundo, né? Mas você não vê, eu não sinto, pelo menos, nos nossos ex-jogadores, um carinho, uma devoção. O Sorin tava lá rodando paletó. Os nossos Exato. estavam lá. Tudo bem, é o que ele falou. Tem o direito. Mas a gente também tem o direito de. Claro que sim, de analisar e falar, a gente criticar. gosta disso ou Claro, não gosta. é. Claro, são O figuras brasileiro nunca públicas. foi assim, entendeu? Os caras sentados de paletó e gravata, com o celular na mão, numa poltrona luxuosíssima. E o time Isso é a perdendo. cara do Brasil? Não é, o Brasil não tem essa cara. Então. Você entendeu? Como o Brasil não tem a cara desses caras com cabelo pintado, corrente de ouro, da cultura. Isso é a cultura americana. A nossa cultura que a gente tava falando é a cultura do sambista. É a cultura do malandro, mas não o malandro vagabundo. Sacana, vagabundo. Sacana, Não. entendeu? Essa é a nossa cultura. O nosso jeito de jogar foi pro saco. Foi pro saco. Se perdeu em algum lugar, eu não sei onde. E volto a dizer, nós da imprensa temos muita culpa disso. Nós estamos fomentando essa ideia de que pra ganhar, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Cada um tem seu jeito. Cada um tem seu jeito. A Argentina, por exemplo, encontrou um jeito de ganhar o basquete que era dela. Se ela Tornou os Estados copiasse Unidos. o americano, Não ela ia ia conseguir, perder. lógico, porque não tem jogador com essa característica. Não tem jogador explosivo. E o Brasil Atlético. foi campeão no futebol quando jogava um futebol que existia só aqui. Aliás, não sei se é coincidência, mas, por exemplo, eu não sou defensor de campeonato de pontos corridos. Eu acho uma chatice absurda, absoluta, né? O último campeonato... Ele é mais justo e menos emocionante. Desde onde está Não é justo, escrito... não. Ele premia sempre quem tem mais dinheiro. Mas pra mim não é Exato, mais hoje... justo, mas Você acha que- Eu acho Claro. que sim, eu acho que sim. Hoje em Claro, dia, é. sim. Porque tem uma coisa... O último campeonato não pontos corridos foi 2002, que o Santos foi campeão. Foi o ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. É uma coincidência. Não, mas eu É uma pensei coincidência. nisso. Mas eu vou te dizer Não, mas pra você assim- por que não Não, tem, mas não tem a ver. calma, Não, é uma calma. coincidência. Não. Nós temos a Copa do Brasil, que é torneio mata-mata, e o torneio que mais inspira os nossos times é a Libertadores, que é mata-mata. Não, e outra coisa. Entendeu? Os Quando o campeonatos Brasil... regionais não são Quando o pontos. Brasil... Só o Campeonato Brasileiro é pontos. Quando Sim, o mas Brasil é o que foi ocupa hoje a maior parte do Mas calendário. quando o Brasil foi campeão em 58, 62 e acho que até 70,
os principais campeonatos no Brasil eram os estaduais. Que eram de pontos que eram corridos. pontos corridos. É verdade, Entendeu? você tem razão. Então, você tem razão essa- nisso também. Essa tese, Não se ela sustenta não se muito. sustenta tanto assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você falou que o campeonato de pontos corridos é mais justo. Onde está escrito, em que escrituras esculpidas por Moisés está escrito que o futebol tem que ser justo? Nenhuma. Nenhuma. O futebol, o grande barato do futebol é você, torcedor do Santos, você torcedor do Corinthians ou torcedor da Portuguesa, começa um ano com alguma esperança de alguma coisa. Num campeonato de Ele pontos corta corridos... metade dos times já. Num campeonato de pontos corridos, se a Portuguesa for jogar o campeonato de pontos corridos, eu não tenho Você não esperança vai... de nada. Não, É que nem o obviamente. Santos disputar o campeonato de pontos corridos brasileiro. Qual é a expectativa? Zero. Zero. Uma Copa Sul-Americana? Então, você já extirpa do grande agente do futebol, que é o torcedor, pra mim, a grande personagem do futebol. Você já corta o tesão do Você cara, o barato do você cara. tira dele algo que é essencial. É verdade. Que é a esperança. Então, ele se transforma no quê? Num cara que vai a um estádio pra comer uma empadinha, pra tirar uma selfie, pra ir... Gente, o futebol começou a acabar quando botaram uma jacuzzi no Itaquerão lá. bicho. Tem lá. Aquilo lá é... Sabe? Aquilo não é nem uma coisa- usado, você sabe, Eu sei, né? mas enfim, é simbólico. É simbólico disso. Então, se você tira do torcedor essa esperança de ele ser campeão, caraca, o que sobrou pra ele? Aí, se você tem um campeonato hoje com... o cara entra no campeonato brigando pela Sul-Americana. me desculpa, não dá. Mas a realidade é essa hoje. né? Mas que graça Campeonato de que pontos tem corridos, isso. Você tinha 20 times. Até o oitavo se classificava pro playoff. Então você ficava brigando ali e Exato. tal. Até a última rodada você tinha uma chance. Você tinha, exato. O Santos foi campeão em 2002, classificando na última rodada, porque o Coritiba perdeu pro Gama. Isso. E o Santos perdeu pro São E Caetano. entenda o seguinte, tem 20 times, né? E no Classificam oito, né? playoff foi outro time Foi que outro encantou, entrou pra Exato. história, né? Você tem 8 times que se classificam. Mas até a última rodada, desses 20, provavelmente tem 12 que estão lutando ainda para se lutando, classificar. Então você mantém a esperança acesa, que é um negócio essencial no Tá futebol. lutando pra ir pra Sul-Americana. Não, de ser tá lutando campeão. de ser campeão. Pelo menos para 12 dos 20. E aí chega, aí você toma uma cacetada, acabou a tua graça. Mas a Portuguesa classificou em oitavo, E até em 96. Chegou na final. Foi pra final. Aí todo mundo torceu E muito pra classificou em Portuguesa, menos a oitavo na torcida do última Grêmio. rodada do mesmo jeito e precisava ganhar do Botafogo em Curitiba de 3-0. Precisava que o Inter perdesse do Ceúbe por 4-2, sabe? Aquelas coisas... Deu tudo certo. Deu tudo certo e classificou e foi pra final do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então... Não é porque você tá aqui, não. E o torcedor do Grêmio que me perdoe, mas é uma das injustiças, né, do futebol, exatamente porque é desse jeito, né? Uhum. O Grêmio tem sido campeão. O Português era mais time naquele momento do que o Grêmio. Sim, porque o Grêmio também não se classificou. O melhor time daquele ano tinha sido o Cruzeiro. Que foi em primeiro. Naquele né? momento do playoff e tal, a Portuguesa era o melhor time. Era o melhor time. Era o melhor time. Perdeu um jogo lá em Porto Alegre. Saiu uma cagada, aquele gol do Ailton, né? Agora, aos 39 do Por segundo tempo. vocês, se vocês tivessem votação aí, acabava o pontos corridos. Já. Eu acho que acabaria também. Já. E aí, se você quer Mas aí ficar. você tem que arrumar uma fórmula Sim, legal. se você então- quer ficar alimentando essa esperança, essa coisa do classificar para Libertadores, faz lá o playoff. né, o Quem não playoff de oito, classificou, e tem você vai um fazendo outro, dá pra fazer, dá pra outros fazer. mata-matas que vão classificando que, para ó, fase esse de daqui esse vai- vai pra Isso, fase de dá pra grupos. fazer. Não, esse vai pra fase de grupo, esse vai pra fase Pré-Libertadores. inicial, outro vai pra Dá pra Sul-Americana. fazer. Não, Continua. Na é época só do querer. playoff, na época do playoff, pra decidir o campeão brasileiro, você tem esses outros playoffs. Então, mas vai ó, pra Libertadores direto, fase inicial e Sul-Americana. tudo isso a gente tá falando Pronto, porque a gente... e vai deixa todo mundo jogando. Porque a gente falou, pô, qual que é o jeito brasileiro? Aí você falou que a gente perdeu. Isso pode não ser um sabe. jeito brasileiro. Então, porque isso, os modelos do campeonato, a gente que Já copiou dos europeus. já copiou dos europeus, né? A base agora copia também o europeu. Você vai, a molecada hoje, a gente não tem, é só moleque alto, forte, que tem que cabecear bem, não faz mais jogador de beirada de campo, centroavante não tem mais, a gente não tem meio campo nessa Copa, o Sormani. O Brasil não tinha um meio campo, Flávio, não tinha um meio campo. Aí eu falava que, vamos contratar, tem que levar o Renato Augusto, os caras me xingavam, falavam, esse é corintiano. Eu falei, não é, não tem outro jogador, ou é ele ou o Scarpa agora, E o porque Zé o Veiga Rafael. machucou. E o Veiga, Entendeu? Um dos dois tem que... Porque não tem um cara desse.
O cara, ele levou o baralho incompleto É. pra seleção. Você vai precisar de um cara dele. Seguramente, em algum momento, Tem uma você vai coisa, precisar. tem uma coisa dessa próxima Copa, senhor, mas não sei se vocês concordam. A próxima Copa vai classificar praticamente todo mundo da América do Sul. Agora vai... Podia pegar, sei lá, as últimas 5, 6 rodadas, 10 rodadas, sei lá, porque são 18 jogos, e montar times só com jogadores aqui do Brasil. E ver o que acontece. Ver o que acontece, não só tecnicamente. Você vai se classificar, óbvio, né? Vai se classificar. Se pra até Copa. hoje o Brasil Sabe o que eu conseguiu se faria? classificar, não vai ser agora que Sabe vai o que ficar eu fora. faria? Eu faria o seguinte: entraria em acordo com a FIFA, assim, nós não vamos respeitar a data FIFA, nós não temos calendário para isso. Nós temos 350 mil campeonatos, é o nosso jeito, é a nossa cultura, nós temos estadual, nós temos Copa do Brasil, a gente tem isso, tem aquilo, não vamos respeitar, tá? Convoca só jogador de fora. Classificou, quando chegar na época da Copa do Mundo, 3 meses antes, pega os jogadores aqui e bota para jogar lá. É uma possibilidade. Sei lá. Não, tô falando de sacanagem, entendeu? Entendeu? Porque, pô, você vai fazer um troço desse que eu também gosto, aí o que vai acontecer? Não vai parar o campeonato local aqui, não vai parar, ou então para o jogador no dia seguinte, a rodada, o último jogo do Brasil é terça-feira ou na quarta-feira tem jogo. O cara não vai conseguir jogar. Então você fode todo o nosso campeonato, os times... Já que é pra fuder mesmo, fora com os caras lá, pô. Entendeu? Fora com os caras. Aí quando chegar a Copa do Mundo, a gente vai fazer. Seleção nossa vai ser o Everton, Marcos Rocha. O zagueiro tava difícil, ele tava tentando montar uma... Vamos tentar montar uma seleção hoje pra jogar. Ele tava tentando montar e tava difícil, porque os bons zagueiros hoje são estrangeiros, né? Tem o do Palmeiras lá, como é que chama? O Gustavo Gomes. Tem... Mete o Gil lá, mano. Não. Gil não dá mais, não. Acho que Gil não dá mais. Ué, quem que dá, então? Vai acabar aparecendo. A gente vai começar o campeonato e a gente vai ver. Vai dar pra fazer Tava um time, conversando, né? agora eu tava vindo pra cá, tava no Uber conversando pelo WhatsApp com um executivo de futebol de um clube aí. E eu tava conversando com ele, eu falei, pô, o seu clube tá com problema de back, hein? Ele falou assim, meu? Todos estão. Back e lateral, nós não fabricamos mais isso. E é verdade. É verdade. E quem é bom também vai embora muito rápido, Tá indo né? embora cedo. Ó, acabou a era Messi e Cristiano Ronaldo, hein? Acabou. Essa era... Acabou. Acabou. Quem é o agora? Infelizmente, Mbappé. Quem agora vai ocupar esse posto aí? Mbappé, Vinícius Júnior. É. Jogadores, você vê, a gente acaba chegando no Acho que o talentoso, Haaland, né? o O Haaland vai ter um bem de seleção, que ele joga, ele é norueguês e a seleção dele nunca vai se destacar demais, né? É que nem o país de Gales, o Bale, né? Finalmente ele disputou a Copa do Mundo, mas, pô, só ficou na frente do Qatar. Exato. O Ibra, coitado, não consegue disputar uma Copa do Mundo. Eu acho que esses grandes jogadores, as seleções deveriam ter lugar cativo. Ah, não, senhor. Entendeu? Como tem lugar cativo? Você vai levar a Itália pra uma Copa do Mundo? Pra quê? Tem ninguém na Itália. Espera, entendi. Entendeu? Você acha que qual seleção tem que ter lugar cativo? A Noruega tem que jogar porque o Só por causa Haaland... Não, Porque o Haaland tá... Ele joga. Os caras querem ver o Haaland. A Itália, Ué, então tá na vai lá Copa do assistir Mundo. o jogo do time dele. Exatamente. Não. Vai lá, O que compra eu lá o acho- carnê e vai lá O que ver eu jogo. acho é que Brasil, Uruguai, os campeões Tem da gente que Copa defende isso, que são... não deveriam estar sempre. que são 8 campeões, né? São Deveriam só 8. estar sempre. Próxima Copa tem 48 times. Não. Bom, acho que a Noruega vai. O Haaland também deve ir. Então, Espero que sim, né? Mbappé, o cara fez 3 gols numa final de Copa. Eu falando com esse aqui durante o jogo, e ele gosta de botar pilha, né? Eu falei, ó, o Mbappé é foda. Gol. Você falando mal dele, eu falei, calma, Mbappé. O Mbappé vai te surpreender. Não, ele é foda. Esse cara é demais. É um garoto- Pra mim, o Neymar, com 30 anos, não jogou metade do que esse cara jogou até agora. Esse cara já conquistou uma Copa do Mundo. tá de Em brincadeira, termos de né? conquista, Tá de brincadeira. o que o Haaland tem, o que o Neymar não tem, é uma Copa do Mundo. É Não, só Mbappé isso. a gente tá falando. Não, perdão, o Mbappé. O que o Mbappé tem, que o Mas o Neymar que ele não apresentou- tem, é uma Copa do Mundo. Cara, o cara Você fez entendeu? 3 gols numa final de Copa, cara. Sim, ok. Tá louco, 2 não é de pouca pênalti, coisa. uma bola correndo. E Ok, depois, na beleza, verdade, mas ele fez fez. 4, né? Mas fez. Porque mas a fez. cobrança de- O pênalti foi no chute dele. Exatamente. Na cobrança de pênalti, ele Ok, fez o ok, 4. bem Cara, não. nunca, Fez. isso nunca ninguém fez. Exato. Pelé não, Não, fez, teve Maradona o cara não fez. na Inglaterra, lá em 66, Não, o ele cara fez fez 3, mas não teve a disputa de pênalti, né? Ele ainda fez o pênalti. Esse cara é um absurdo jogando bola. Eu acho também. Acho que ele é um jogador forte. Tanto é que eu acho que agora vai ser ele. Espero que seja o Vinícius Júnior também. E vai ser o Haaland. Vão ser os 3 caras que vão mandar no futebol mundial. São os 3 caras que vão mandar no O Neymar futebol. vai ter fôlego pra...
Fala, Eu acho pô, fazer igual o Messi, porque ele vai Eu chegar a- na eu próxima acho Copa que- numa idade parecida com o Messi. Messi, Ele vai ter... um ano mais ele vai novo. ter, ele vai ter... Fala, puta, ó, eu vi o Messi lá, eu vou fazer igual a ele. Eu acho que não vai. acredito que ele faça Eu isso. acho que ele vai fazer isso. Eu não acredito. Eu acho que ele vai fazer isso. Eu acho que são personalidades muito diferentes. Muito diferentes. Ele não vai. Eu acho que ele não vai atingir o mesmo estágio de carreira que o Messi Não, atingiu. Não. Pela, Impossível. pelo tipo de gente que é, pelo tipo de personalidade, não tipo de gente, fica parecendo que É, que é, não é, que é que a gente má tá falando É profissionalmente. personalidade mesmo. Eu acho que é isso, é a diferença que você vê, por exemplo, quando o Neymar foi campeão, ganhou medalha olímpica em 2016 no Rio. Saiu brigando com o Ele torcedor. sai do estádio xingando as pessoas. Eu cobri essa E Olimpíada. e o Messi sai sorrindo. Eu cobri- Nem chorar, não chorou. Eu Ele cobri saiu essa sorrindo. Olimpíada, Flavinho. Todos os jogos do Brasil eu fui. Você sabe que o Neymar não deu entrevista pra ninguém durante a Olimpíada inteira. Ele não olhou na cara da imprensa, porque o Galvão falou um negócio Pois é, dele. caralho. Entendeu? E aí ele ficou bravo e aí ele não falou com ninguém. E ele não cumpriu Mas a Argentina fez a mesma coisa. Não, agora, não, hein? tá. Mas eu tô falando A Argentina agora. fez a mesma coisa. A Mas não- Itália em 82 fez a mesma A coisa quando Olimpíada- Não, foi mas campeão do mundo. Sormani, o que nós estamos falando é o seguinte: é uma decisão individual É. de um cara que é melindrado. E tinha um porque- protocolo olímpico. Porque Na não é que o Olimpíada Galvão você tem chegou e que falou assim: falar. esse cara é um vagabundo. Não, o Galvão falou, jogou mal. Ah, não pode falar que jogou. Também, eu nem lembro que o Galvão falou. Sim, a Itália em 82 é verdade, fez boicote. A imprensa italiana, você conhece, é outro momento histórico, tem um monte de coisa aí que a gente, né, que precisa levar em consideração. Mas o Neymar, E o que aconteceu em 82 foi um negócio interessante, que nos dias de hoje seria... o que você diz, Por que é que os caras boicotaram a imprensa italiana, né? Por quê? Conta isso, irmão. Ué, porque os caras falaram que tinha casos de homossexualismo dentro da seleção da Itália. Os caras ficaram putos da vida. Putos. Hoje em dia, se você fala um troço desse, ninguém ia falar nada. Não, nós estamos É em verdade? outros em outros tempos, é o que eu tô falando. Exatamente. E São outros evoluímos. tempos. São Pelo outros menos tempos. nesse sentido. Evoluímos, claro. Agora, uma coisa que o Neymar fez no jogo contra a Croácia, que é uma coisa que o Cristiano Ronaldo sempre fez. O Neymar fez isso também na final da Olimpíada, quando ele faz o gol. E é uma coisa que o Messi não faz, é fazer o gol e falar, ó, eu aqui, ó. Ó, eu aqui. Ó, sou ele. Pode ver, contra a Croácia ele faz isso. O Cristiano Ronaldo sempre fez isso. O Messi nunca O Messi precisou fazer isso. é uma figura admirável, Ele nunca né, precisou cara? fazer Assim, o é gol e difícil falar, não, olha eu. não torcer pra um fazer cara isso. como o Messi, assim, embora a gente não o Então, mas conheça essa questão do pessoalmente, Messi, mas... a gente tava até discutindo. Pra mim, é o maior jogador depois que eu vi jogar, depois do Pelé. Eu torci pra Argentina, deixei isso claro aqui aquele dia, por causa do Messi. Eu tenho uma admiração Você profunda. também, Flavinho? Por causa do Messi ou por Não, causa do... mas o seu é outra causa. Por um Tá. contexto todo, mas assim, fiquei muito. É legal, fica feliz por um Tá. jogador, porque seria muito, muito triste, né? Eu ele achei que a passar Argentina ainda carreira. ganhou pouca coisa, com tanto que o Messi jogou. Sim, na mas é carreira. o- Ganhou uma Copa América e a gente Copa deu do Mundo. sorte que eles ganharam uma É o só. principal jogador do mundo há 15 anos e que nos encantou tanto, né? Passou 15 anos enchendo os olhos da gente. Pô, é legal. Agora, vocês que torceram Interessa. pra Argentina, como vocês se sentem vendo na comemoração os argentinos queimando bandeira do Brasil? Os torcedores? É. Ah, isso não é legal. Não é legal. E não são os argentinos, é um palhaço que fez isso. Tudo bem. Né? Não, Porque, não são todos. exato. Mas aconteceu mais de um, tá? Um foi lá, arrancou, acontece, o outro foi lá, queimou. acontecem manifestações racistas de torcedores argentinos contra torcedores Mas brasileiros. os franceses fizeram a mesma coisa com o Coman. Exato. Fizeram. Fizeram a Os mesma torcedores do Grêmio fizeram isso com o Aranha. Os torcedores Não, do aqui Brusque. já aconteceu muita coisa. Eu não gosto muito dessa história. Ninguém é obrigado a gostar da Argentina. Né? Mas assim, meus filhos, por exemplo, odeiam. Ah, pai, os caras são racistas. Eu falo pra eles, filhos, é o seguinte, você pode não torcer pra Argentina ou torcer contra pelo motivo que você quiser, né? Mas não usa isso do racismo, porque senão você vai ter que torcer contra o Brasil também, porque não existe país, talvez... E não seja racista. Não existe país que tenha o monopólio da virtude. Primeiro, não tem nenhum país. Você encontra casos de racismo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa inteira, claro. né? Nos Estados Unidos, e os na caras estavam Argentina ajoelhando, fazendo lá no futebol americano, né? E na Conta Argentina também. A questão é como você combate isso, né? E eu acho que, por exemplo, a Conmebol, no caso do futebol especificamente, não combate do jeito que deveria combater. Você lembra disso lá na Fox, eu falei, eu sempre fui a favor de o seguinte, exibição de racismo em jogo de Libertadores, tira o time da Libertadores. Ah, mas o time vai pagar por um torcedor? Vai. Vai pagar na primeira, vai Ele pagar tem pra na zelar segunda pra que isso não e aconteça. na terceira não vai ter mais.
entendeu? Porque se o cara fizer, vai lá um barra brava e corta o pescoço. Aí os caras do cara. falam, mas manda um Né? infiltrado lá, não sei o quê. Hoje em dia, amigo, você puxa a ficha do cara. O infiltrado, você não se tem ele como. fizer isso lá, ele vai apanhar, entendeu? É tem- aquilo que você falou, de um barra brava, Exato. não vai fazer. Exatamente. Não tem como. Então, o racismo acho que não é uma justificativa para torcer contra a Argentina. Eu acho que se criou no Brasil ao longo dos anos, um pouco por causa do Galvão, que depois vem a público dizer que eu sempre falei muito em tom de brincadeira, ganhar é muito legal, ganhar da Argentina é muito melhor. E aí vem o Thiago Leifert, fala as mesmas coisas, argentino nunca, e não sei o quê. Eu acho isso uma puta babaquice. Puta babaquice. Você pode torcer para quem você quiser, inclusive em seleção, né? Mas não venha com essa história do racismo. Porque quando você atribui o seu ódio, né, a um país por causa do racismo, você precisa olhar primeiro para dentro para você entender o que acontece aqui, né? Por que estamos falando disso mesmo? Porque os caras queimou a bandeira. Queimar a bandeira. É ridículo, é patético, é esdrúxulo. É horrível. Eu acho que até se eu sou um dirigente da AFA ou se eu sou o presidente da Argentina, eu publico um pedido de desculpas em nome do povo argentino. Porque o povo argentino, nessa questão, deveria sentar, deitar-se ao divã para entender por que eles são tão obsessivos em relação ao Brasil. Eu não sei nem se são, senhor Mani. Porque eles... O Flavinho, se não fosse, os caras não queimariam bandeira. Se não fosse, os caras não colocariam o Brasil na letra da música deles, quando eles ganharam uma Copa do Mundo. Mas aí tem uma rivalidade esportiva que é claro. É isso que eu tô falando. Em relação ao Mas aqui, esporte. porque aí o movimento verde-amarelo também bota o Maradona cheirador, que eu acho na musiquinha... Porque a gente adora imitar os outros. Exato. A gente imita o americano, o rapper americano, a musiquinha nossa. Hoje em dia você vai no campo de futebol, a música que o corintiano canta, que o flamenguista canta, é tudo música o gremista canta, é tudo música de time da Argentina. Até nisso nós perdemos identidade. Nós não temos mais as nossas músicas na arquibancada. Não tem mais samba na arquibancada, bicho. Não tem mais a charanga. Não tem mais. As nossas músicas são cópias das músicas dos times argentinos. Isso tudo é resultado de um processo de perda de identidade. E aí a gente volta à tua pergunta, Alfinete. Cadê o futebol brasileiro? A gente não sabe mais, Não né? sei mais. Eu tô trabalhando lá num projeto novo da Placar e tal, e a gente pega umas revistas antigas, inclusive pegamos uma ontem de 82, que no expediente tá lá, você, repórter Fábio Rocco Sormani, ao lado do Marco Antônio Borba, é isso? Marco Aurélio Borba. E... Falecido, né? Sim, Marcelo Rezende no Rio de Janeiro e tal. Acho que o Marcelo Duarte também tava. Não, ainda não. 82 ainda não. O Marcelo é da minha época. Mas enfim, tô dizendo isso porque, né? Cadê o futebol brasileiro? Aí você pega aquela a revista de 40 anos atrás e você vê o futebol brasileiro ali. Você O futebol brasileiro, Flavinho, está agora apenas no Velho Testamento da imprensa. Pode ser. Não é Pode isso? ser, Talvez. porque você era a edição do Corinthians campeão de 82. E aí você vê os perfis dos jogadores e tudo mais. Porra, tá lá o Zé Maria, tá lá o Sócrates, tá lá o Casagrande de mãos dadas, em 1982, em plena ditadura, num país homofóbico do jeito que é. Tá lá o Vladimir, tá lá o Ataliba, Gago, né? São esses personagens. E aí você virava a página, tava lá, Motoclube campeão maranhense. E tinha uma matéria de uma página com o Motoclube campeão maranhense. E tinha outra página do Bejoca que chegou para jogar no Santa Cruz, sei lá o que e tal. Esse era o futebol brasileiro. E é o futebol brasileiro que a gente aprendeu a conhecer, né? Nas páginas de revista, nos estádios aqui, nos nossos campeonatos bagunçados pra caralho. Porque, porra, tinha campeonato com 90 times. Também não era uma coisa pra gente se orgulhar, claro né? Claro que não. Mas aí aparecia um cara lá no Rio Negro, entendeu? Que ia jogar com o Atlético Mineiro e os caras, esse cara... Campos. Né? Era o Campos? E aí virava sei lá, enfim, esse era o futebol brasileiro. Claro, a gente não consegue encontrar todas as respostas no passado. Você não vai conseguir reviver o passado, refazer o passado. Mas eu acho que buscar algumas origens, as coisas que realmente fazem parte da nossa raiz como jogador, que fez o futebol essa coisa tão esplendorosa e tal, a gente precisa buscar, de alguma forma, sim. E não é com o Tite dizendo performar e... o REC 5. O que era REC 5? É 14.
Sabe o que é? Eu não sei. REC São os 5 termos é que ele utilizou. recuperar a bola com 5 jogadores. E o cara pega e Aí, manda como é uma que é? dessa numa entrevista coletiva. Extremos desequilibrantes. E que caralho é de extremos É ponta. desequilibrantes? Ponta. Né? Ponta, É ponta ponta. direita, ponta esquerda. Exato. Então não é aí, entendeu? É no Gentil Cardoso dizendo pro Tem jogador prancha. o seguinte: o jogador, vem cá, você, do que é feita a bola? De couro. Couro vem da onde? Da vaca. O que a vaca come? Grama. Então bota o diabo da bola na grama. Entendeu? É isso. Isso é um pouco do futebol brasileiro eu que a acho gente consegue recuperar. Pra talvez, recuperar sei. isso, eu acho que vai demorar umas 2 gerações. Pode ser. Se continuar desse jeito, não recupera mais. Você tem esperança que recupera? Eu acho que não recupera mais. Eu acho difícil. Eu acho que tô precisa bem ter. incrédulo com relação Assim, eu acho que tem um pouco da imprensa que o senhor me falou, né? Que alimenta essa... Tem aí uma geração, que é uma geração formada, primeiro, nesses tecnicismos meio bestas, né? Uma geração formada em entrevista coletiva, que é um cara que não entende mais a alma do jogador brasileiro. Não é do jogador brasileiro, Não tem então a mais alma do contato. jogador. Ele não sabe o que é um treino. Né? Então, você perde um entendimento do que é o futebol, do dia a dia do futebol. Né? O repórter hoje, coitado, eu tenho um morro de pena dessas pessoas que não puderam conviver com o futebol que você conviveu como repórter, eu também. Que é o cara que só vai num clube para sentar numa cadeira de entrevista coletiva. Não sabe o que é realmente a vida do jogador, da onde ele veio, a sua origem e tal. Cara, não tem mais boas histórias. Eu me lembro, eu trabalhava na finada Folha da Tarde, né? E cobriu São Paulo, até na época do Miller, né? O Gilmar era o goleiro. Aí a gente ficava no campo. A gente entrava no campo. Ficava atrás do gol, o Cilinho dando treino, etc e tal. E tinha uma bolinha lá, a gente ficava jogando bola entre nós. Ninguém ficava preocupado como é que... Ninguém olhava pra essas coisas. Ninguém olhava. E acabava o treino, a gente entrava. E era amigo dos caras. Era amigo dos jogadores. Isso tem no arquivo da Folha da Tarde. Eu era muito amigo do Gilmar, do goleiro. Gilmar Bigode. E uma vez o Gilmar chegou pra mim e falou assim: Ormani, Fábio, naquela época era Fábio, explicando, quando o cara vai bater um pênalti, você tá de frente pra ele, o cara abre muito, ele vai bater cruzado. E eu sempre, quando jogava a bola, eu abria pra bater no canto esquerdo do goleiro. Mas eu guardei aquilo. Aí passou um tempo, falei: Gilmar, se eu bater um pênalti em você, você não vai pegar nunca. O que vai valer? Eu falei: uma camisa. Camisa sua, você me dá... Se eu perder, eu te dou uma garrafa de vinho, uma coisa assim. Então eu abri. Ele achou que ia cruzado. Falou que eu batia cruzado. A hora que eu bati o pênalti, ele caiu desse lado e chutou a bola ali. Você entendeu? Mas só pra mostrar, ele pegou e me deu um calção. Nunca me deu a camisa. Não, me deu um calção. Calção toda almofadada do lado. Só pra mostrar como é que era o relacionamento. Você entendeu? Eu ia com meu filho, que tem 43 anos, às vezes ele ia comigo ele entrava comigo no gramado. Eu tenho foto do Parque São Jorge, eu, o Sócrates e meu filho. Isso nunca mais vai acontecer. Então, não vai, Nunca mas mais, isso cara. é foda, porque assim, isso Aí, aí, o que você vai esperar dessa geração de jornalistas? Nunca mais. é um grau de intimidade, não é que exatamente pra ser o amigo do Não é jogador. pra ser Não é isso. promíscuo, né? Não é isso, exato. Eu também não gosto disso. Eu nunca fui amigo de piloto, eu não tenho telefone de piloto. Você pode... Mas é pra você compreender aquele universo, entendeu? Entender realmente o que acontece no dia a dia, no treino, no relacionamento entre os jogadores. Observar. A repórter é isso, a gente observa as coisas, a gente observa, testemunha e conta. E se você não tem nem acesso hoje a um campo de futebol, um treino, você não sabe dizer, por exemplo, se o ambiente de um time é bom. Se o técnico se dá bem com alguém. Não tem como. Tem Não como. tem como. Você não tem acesso a nada. Não tem acesso. E isso você perde a riqueza do futebol, porque o futebol é um esporte de multirrelacionamentos humanos, entendeu? Cara, tem muito jogador. E não é só jogador, é o roupeiro, é o técnico, é o médico, que muitas vezes faz o... Pô, é uma delícia conversar com o Dr. Grava, por exemplo. Né? Das histórias que ele conta. O Marco Aurélio Cunha, né? Hoje você vai conversar com um médico de um clube grande, ele não vai te contar as histórias que... Caras, a gente fazia consulta com os médicos. A gente fazia consulta com os caras. Então hoje é uma coisa... É tudo muito estanque, sabe? É tudo... Cara, é chato pra cacete, pra falar a verdade, né? É muito chato. Claro que Por é. isso que
eu vou em jogo da Portuguesa e a Portuguesa, coitada da Portuguesa, tá lá jogando Copa São Paulo, agora subiu de novo e tal. Mas eu ainda, é gozado, senhor, mas você precisa ir de vez em quando. E você também, vocês, povo brasileiro, que estão acostumados agora a ir no Allianz Parque, aí como é que chama? Na Neoquímica Arena, que eu respeito o alfinete, porque eu chamo de Itaquerão. Eu não sou o dono do estádio, Flavinho, fica aí tranquilo. no novo Maracanã, não sei o que, vê como é que é. Ainda existe. O cara sentar a bunda no concreto, muda de tempo, você vai ver o jogo do outro lado do gol. Pode. Bauru a gente fazer direto isso. Claro que No existe. Canindé é assim direto, porque o estádio tá sempre vazio, então você desloca todo mundo, né? Quando o estádio tá cheio, que puta zona que tá isso aqui. Então, esse futebol é legal ainda, é legal. Eu falo sempre pros meus meninos, eu falo assim, vocês no Canindé, eles, coitados, eu fiz torcer pra Portuguesa. Mas nem de jeito nenhum. Porque. Até por isso que ele tá falando. Porque, Somani, assim, aliás, eu me separei em 2010, os meninos tinham 10, 11 anos, 9 anos, sei lá. A nossa identidade, a nossa convivência, ela é muito devida ao futebol. O nosso programa semanal, 2 vezes por semana, eu levava eles pra escola todo dia e tal, mas quando que a gente tava junto? Quando eu pegava os moleques numa quarta-feira às 7 horas da noite, ia pro Canindé ver o jogo. Quando eu peguei uma vez, em 2013, eu fui meio-dia, eu passei no Arque, no colégio onde eles estudavam, e fomos pro Rio ver Portuguesa e Botafogo, de carro. Você tem que contar aquela história. Os moleques deles, eles eram... adoravam o Robinho. Eles eram muito pequenos quando surgiu o Robinho. Aí, o que ele fez? Ele pegou o jogo Portuguesa e viu o Branco de antes, tinha uns amigos que saíram das tumbas quando o Santos voltou a ganhar um campeonato. Parecia thriller, né? Do Michael Jackson, né? Os caras saindo da terra. Saem da terra com aquelas camisas esfarrapadas do Santos, né? Os zumbis querendo convencer os meus filhos a torcerem pro Santos. E já tinha Robinho, não sei o quê. O Robinho era divertido de ver, da pedalada, o cacete. E aí eu percebi que havia ali um risco, né? E foi jogar Portuguesa e Rio Branco de Americana, no Canindé. Eles eram muito pequenos. Falei assim, hoje Portuguesa e Santos, hein? Eles já gostavam. O uniforme do Rio Branco é igual. Igualzinho, Estado com a sua Temos preta. 4-0 no Rio Branco. Os moleques voltaram pra casa, porra, 4-0 no time desse Robinho. Esse time do Robinho é uma merda, não vou torcer pra esse time. Sacanagem. Mas teve mais, porque aí no jogo seguinte teve um Portuguesa e Marília, camisa azul. Aí eu já falei assim, isso vai funcionar. Eu falei que era o Chelsea. Eles não tinham noção, né? Eles viam videogame. Pô, empatamos com o Chelsea. Tá bom, mas empatamos com o Chelsea. E no terceiro foi com a América de Rio Preto, que apareceu no jogo, com a camisa vermelha com a manga branca. Eu falei, é o Arsenal. É o Arsenal. O Arsenal. Os moleques lá, pô. Porque são da geração do videogame. Exatamente. Ganhamos do Arsenal. Pô, em 3 semanas, você ganhou do Santos, empatou com o Chelsea e ganhou do Arsenal, vai torcer pra quê? Vai torcer pra É lógico. É lógico. Ô, Mick Jagger, tem como você colocar na tela aí o que eu te mandei agora? Porque o Flavinho tava tocando num ponto aqui muito importante, a gente falando de futebol brasileiro. Deixa eu botar o fone aqui pra você poder falar comigo. Você consegue colocar aí o que eu te mandei? A gente tá chegando na reta final do programa aqui. Eu tô falando pra cacete, hein? Ah, mas você é gostoso demais. Foi demais. Muito Foi bom, demais. muito legal. Foi demais. Coloca na tela aí pra gente aí o que eu te mandei, que o Flavinho tocou num ponto muito importante que tem tudo a ver com o nosso projeto aqui, Flavinho. Você falou que ainda existe o futebol raiz. Existe. E nós estamos lá, meu querido Sormani, a Poder Esportes acaba de anunciar o patrocínio master do Juventus da Moca, Boa. que ainda respira o futebol raiz, e é por isso que a Poder Esportes escolheu seu patrocinador do Juventus, ô meu querido Sormani, justamente para poder proporcionar essa experiência. O Jameli tá lá junto com a gente nesse projeto. A gente quer fazer um dia lá, convidar pessoas como o Flavinho, como você, que vão lá, de repente a gente leva lá num restaurante também. Vamos fazer umas parcerias lá para a pessoa poder curtir e reviver esse futebol brasileiro aqui. Domingo de que manhã. a gente tá falando. Então, ó, Poder Esportes Bet agora, lá na camisa do Juventus. Você pode ir, Flavinho, no Juventus? Claro que eu posso. A rixa com a Portuguesa é muito grande? Não, ao contrário. O Juventus, nesses últimos anos, com a Portuguesa na Série A2, eu fui um monte de jogo na Javari e e teve um dos jogos sem sacanagem, mais emocionantes dos últimos anos que eu vi, foi o Portuguesa e Juventus, ano passado, pelo Paulista da A2, em que a Portuguesa teve 2 jogadores expulsos, dois ou 3.
Os últimos 5 minutos foram um filme de terror pra gente. No Canindé ganhamos de 1-0. Cara, um Português e Juventus é uma viagem no tempo, né? Tanto na Javari quanto no Esse ano vai ter só no na Canindé. Copa Paulista, né? Só na Copa Paulista. É. O Juventus tem feito umas campanhas meio trôpegas assim. Tomara que, porra, agora Então, ajude. e os times mudam muito, né? De cada ano, não é sim, igual. não tem a- jeito. E o técnico Né? do Juventus é o César, né? Então, muda. Não, o César é da Portuguesa. do Portuguesa. sub-20. Não tem jeito, muda porque quando chega o segundo semestre, Troca. os jogadores querem disputar alguma competição nacional, quando dá. Então vão pra Série D, vão pra Série C e tal. E a Portuguesa e o Juventus têm sofrido isso. Mas é muito legal, bem-vindo o Poder Esportes e o Juventus, cara, o Juventus é patrimônio da cidade. E é um, Eu acho. e é um projeto que vai ficar... E outra coisa, o escudo do Juventus é lindo. É lindo. E é um projeto É que vai lindo, ficar o lindo, ano lindo, todo. a cor. O uniforme do Juventus é lindo. Não é só colocar o nome na camisa, é um projeto que vai trazer, né? A gente quer trazer essas pessoas pra irem lá assistir aos jogos. Mandem uma parceria camisa maravilhosa. pro professor Pasquale, por favor. Vamos fazer aqui ingresso pra galera que assiste o podcast. Vamos ter uma camisa aqui. Muita coisa do Juventus vai rolar na Poder Esportes Bet, que tá com promoção, Mick Jagger. Muda a tela aí, meu filho. Coloca naquela promoção de final de ano rapidinho aí, que a gente tem uma promoção bacana de final de ano. E aí tem aquela pergunta do Sormani pro Flavinho pra encerrar, que ele perguntou lá da Fórmula 1, senão ia virar uma zona aqui. Mas tem a promoção de final de ano aí da Poder Esportes Bet. Deposite acima de R$20 e concorra a 10 sorteios de R$100, hein, galera? Quanto mais você depositar, mais chances tem de ganhar. Sorteio realizado no Instagram no dia 2 de janeiro, tá chegando já. Acessa aí a Poder Esportes Bet e não deixe de fazer o seu palpite. Você palpitou em quem aí na final da Copa? Na Argentina mesmo? Eu achei que. Eu tava torcendo pra Argentina, né? Mas Eu você- achei que a Argentina. Bom, chegou um determinado momento que a gente sabia que a Argentina ia. Mas a minha final era Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica. Errou feio, senhor feio. Mani, mas muito feio. Fala pro Flavinho a última pergunta agora aí, é Eu da quero. Fórmula 1. Flavinho, puta, aqui, cara, se eu pudesse, eu ficaria com você até 5 amanhã horas. de manhã. Se a gente puder marcar um outro dia pra gente vir, você falar só de Fórmula 1. Quando vocês Porque eu quiserem. sou muito teu fã, eu assisto lá. Você faz um quadro lá bem legal, que é aquelas histórias antigas no seu YouTube. É uma live, eu assisto todas. Eu esqueci, fugiu o nome agora. Parabéns, eu sou muito teu fã, viu? Beleza, obrigado. Vai lá, senhor Mani. Bom, tirando o Ayrton Senna aqui, segundo o Ele é Flavinho. fã, então fez uma tatuagem. É o maior Você podia fazer, piloto né, uma de Fórmula tatuagem 1. do piloto aqui, Flavinho. Tirando o Senna, não, você acha o Senna, duas perguntas. Você acha o Senna o maior piloto da história da Fórmula 1? 2. Não. Se não, fica entre Schumacher e Hamilton. Terceira pergunta. Hamilton ou Schumacher? Eu vou lá. Primeira, não, o Senna não é o maior piloto da história da Fórmula 1. Tá longe disso, pra falar a É o verdade. herói nacional. Não, herói, eu já falei, herói é bombeiro que entra em prédio pegando fogo e pega cachorrinho no colo. E professor, que vai 6 da manhã dar aula na escola para ganhar uma miséria. Não, ele não é, eu acho que é o melhor piloto brasileiro. O Senna é um dos maiores de todos os tempos, sem dúvida, né? Mas não é o maior de todos os tempos. Mas tá no top o quê? Essa mania Top da gente, five. né? De querer. Não, eu porque sei. muita gente que Eu assiste acho aqui sim, também é mais nova, Mas não não viu. tem graça. Se não fala, não tem Não, graça. não, claro, eu entendo. Eu acho que ele tá entre os 10 maiores de todos os Pô, tempos. 10? Você quer uma lista? Vamos lá, eu te dou uma lista de pilotos que podem estar à frente dele. Tá? Eu não tô dizendo que ele é o 10º, eu acho que ele tá numa lista de 10. Mas você pode colocar aí Schumacher, Hamilton, Prost, Vettel, Fangio, Lauda, Senna. Vamos lá, então. Você disse que ele tá nesse bolo aí. Ele tá nesse Não bolo. necessariamente nessa ordem. Não necessariamente Tá nessa bom, ordem. Ele beleza. tá nesse bolo dos Tá, 10 melhores. Legal. Não, mas ele citou aqueles casos que ele citou 6 pilotos antes do Senna. Mas você acha que o porque são- Vettel tem foi cara- melhor que o Senna? Ganhou 4 Não, mas campeonatos do tudo mundo. bem. O Sócrates não ganhou nenhuma Copa e jogou muito mais que o Dugarry, que Então ganhou tá, uma... então eu vou dar um pouco mais. O Vettel é o terceiro maior vencedor de corridas da história, só perde do Schumacher, do Hamilton e do Schumacher. Ele é o terceiro maior pole position, pole man da história. Mas só o Senna perde- morreu no meio do caminho também, né? O Senna, Analisar o que você viu. o Senna morreu com 10 anos Não, de tudo bem, mas Fórmula isso 1. também deve ser contabilizado na sua análise, eu imagino, não. Depois, você não sabe. É difícil, exatamente. E o Hamilton, e o Vettel fez esses números dele basicamente em 4 anos, né? Quando ele foi tetracampeão. Não, beleza. O Vettel, enfim, o Vettel tem. Bom, é então o terceiro maior o vencedor. Senna, ele não. o Senna vencedor não é da o maior.
Quem acompanha, Não, quem não, acompanha lá o canal do Flavinho conhece bem a Não, opinião não dele. é isso. E quando eu digo isso, eu não tô querendo dizer que ele é ruim, né? Porque também tem As isso. pessoas é que acham isso, As é. pessoas acham. Se você não acha que é o Pensamento melhor... binário, né? Exato. Se você não acha que é o melhor, você Os caras já acha... acham- Exatamente. Então não é isso, né? Eu vi o Senna da primeira à última corrida no autódromo e todos os treinos que ele fez, eu sei bem o que o cara era capaz de fazer. E vi como vi o Schumacher, como vi o Prost, como Na vi... chuva ele foi o melhor. Na chuva, ele era muito bom piloto, muito bom piloto. Algumas ele das... quer arrumar um jeito de colocar o Senna, O Senna como melhor de alguma coisa. Não, Se você falar que na chuva não era o melhor, mas escuta, entrando no cockpit, ele era o melhor, ele vai arrumar alguma coisa. Todas Na as corridas, chuva em Mônaco, se ele era o todas as melhor. corridas fossem na chuva, o Senna ganhava todas as corridas. Não é bem assim, mas porque, por exemplo, o Schumacher foi um piloto que é o piloto que E ganhou chuva era bom mais também? corridas em chuva na história. O Vettel é muito bom de chuva. Prost era Rubinho- muito ruim, né, na O chuva. Prost na chuva era uma desgraça completa. O Rubinho era muito bom de chuva. Também. Mas é que tem algumas corridas que o Senna ganhou que são muito, como vocês gostam de dizer, Clássicas, vocês da icônicas, imprensa, né? icônicas, né? Vocês da imprensa é vocês da imprensa. Você que Eu não cobria sou lá, da- ninguém Eu tem nunca nada falei com isso, jornalista era você. Icônico, cacete. Icônico, Icônico tá pra vendo? mim é temaki. E essas árvores de Natal que estão aqui, parecem temaki de cabeça Puta, pra não baixo. fala em Temac que me dá uma Tá vontade. foda. Não, mas então o Senna ganhou uma corrida na chuva aqui no Brasil, que foi... 93, eu tava 93. nessa corrida. Ele ganhou em Donington em 93, uma corrida Na primeira bonita. volta. E ele foi segundo colocado lá em Mônaco, aquela primeira corrida que ele surgiu pro mundo em 84, e ganhou a primeira dele na chuva, que foi Portugal. em 85. Então ele tem, claro que ele era um senhor piloto na chuva. Tá. Mas eu já vi o Schumacher, por exemplo, na chuva de Ferrari, na primeira vitória dele na Ferrari em 96, em Barcelona, ele estava lá em segundo, terceiro, o carro era ruim, o cara era ruim, era uma desgraça. Era tão ruim que quando ele entrava na reta, primeiro ano dele de Ferrari, já pegou um projeto pronto, ele deitava a cabeça assim, ninguém entendia, eu falei, que caralho que esse cara, na reta. Onde eu perguntei, mas escuta, por que né? E ele falou assim, porque o carro foi meio mal projetado, se eu levantar a cabeça, tapa a entrada de ar na reta. Então, eu preciso fazer assim. O carro era esse nível. E ele, na chuva, em Barcelona, um temporal, ele lá em terceiro, quarto, a hora que ele vai passando os caras e tal, quando ele passa, ele fica em primeiro, ele começa a meter 5 segundos por volta no segundo colocado, que não era qualquer um, era o Villeneuve, de Williams, que ia ser vice-campeão naquele ano. Então, assim, eu já vi o Schumacher fazer também coisas maravilhosas na chuva. Mas o Senna tá aí entre os 10 maiores de pra todos você, os entre os tempos. 10. Fácil. A sua segunda pergunta. Hamilton ou Schumacher? Eu acho que o Schumacher... Não, a pergunta que eu fiz era, a segunda pergunta era, se o Senna não é o maior, Quem é o maior? o maior fica entre Hamilton e Schumacher. sim ou não? Ou, aí você me diz quem é o melhor. Sim. Fica O entre maior os dois. tá entre os dois e o maior pra mim ainda é o Schumacher. É o Schumacher, não só pelos números, que já não são os maiores de todos, mas acho que o Schumacher fez uma coisa que, pra gente terminar, que o Hamilton não fez, que é ganhar campeonato por equipe pequena, transformar uma equipe pequena. Mas grande. a Benetton era tão pequena assim? A Benetton era a Jordan da época. Mas fora do regulamento, né? 94, bom, primeiro ele ganhou 2 campeonatos, 94 e 95. Fora do regulamento, quase todo mundo corre. É O mesmo? Senna morreu, inclusive, por algo que tem gente que suspeita que estivesse fora do regulamento, que era um sistema de direção hidráulica que não podia ter naquele ano. Até porque, por isso que eu tenho que fazer um programa com ele só de... Porque o carro do Senna, ninguém- que acabaram com o carro, né? Exato. É muito Tem muita história coisa. que ainda Mas eu precisa não ser sabia contada. disso. Então é mais comum do que a gente imagina. É uma suspeita que me foi transmitida a mim. Um dia a gente vem aqui, faz um programa só sobre isso, se você quiser. Por um ex-piloto que fazia parte da equipe de perícia que foi analisar o carro do cara. A Benetton tinha um negócio fora do regulamento? Tinha. Ela tinha um truque no reabastecimento, que era para ser mais rápido, que foi que levou o carro do Verstappen, pai do Max Verstappen, a pegar fogo lá em... Eles tiraram uma válvula de... um filtro, na verdade, que fazer com que o reabastecimento fosse mais rápido. Mas depois que acabou o campeonato, a Benetton foi inocentada por aquilo. Ela foi acusada de estar operando fora do regulamento e foi inocentada. O que levou a essa inocência, eu não sei. Mas ele foi campeão, para voltar ao Schumacher, ele foi campeão em 94 e 95 de Benetton, né? Que era como ser campeão hoje pela Aston Martin, sei lá. E depois, cara, ele aceitou uma coisa que o Senna não teve peito para aceitar, que foi correr na Ferrari. Porque a Ferrari, quando o Schumacher chega lá em 96,
Tava na vacas magras. Não ganhava um campeonato desde 79. Porra, e era uma zona, mas era uma zona. A Ferrari, puta, eu lembro que eu fui visitar a Ferrari naquela época, na fábrica de Fórmula 1, gente. Os carros de Fórmula 1. Tinha mecânico comendo macarrão com o prato em cima Pneu. da lateral do carro. Entendeu? Pôster da Playboy na parede, aquelas coisas assim. Você se sentiu Bem na cagada do italiano, Jafé. Bem italiano. Uma zona. Aí chega lá o Schumacher, vê aquilo, fala que, caralho, onde eu fui amarrar meu burro? E ele ficou lá, 96, 97, Foi um desafio. 98, 99, até ganhar um campeonato. A hora que começa a ganhar também. Então, eu acho que a façanha do Schumacher, construir uma equipe em torno dele e tal. O Schumacher era um cara que ia treinar, podia treinar. Né? A Ferrari tem uma pista lá do lado de Maranello, tem uma pista de... A Ferrari, o Schumacher, ele era tão obcecado que na pista, né, que se chama Fiorano, é do lado da fábrica de Maranello e tem o casarão onde o Enzo Ferrari assistia as corridas. O comendador, o fundador e tal. Aquele casarão está preservado até hoje e tal. E o Schumacher pediu para transformarem um quartinho ali num quarto para ele. Ele dormia lá, tinha uma cama de solteiro, tamanho desse sofá, um abajur e uma academia de ginástica. Ele dormia lá, porque às 6 horas da manhã... Pra que academia já? Os caras praticam esporte sentado, pô. Você vai dirigir 2 horas, 300 por hora. Entendo isso. O cara era um touro, os pilotos de Fórmula 1 hoje. A preparação física dos caras tem que ser às muito... 6 horas da manhã, ele tava de macacão, capacete, esperando os mecânicos chegarem para começar a treinar às 7 da manhã, ia até o sol se pôr. E aí ele não ia sair para comer bife de ouro. Ele voltava lá pro alojamento dele, pedia uma pizza, entendeu? E no dia seguinte, às 7 da manhã, ele tava lá. Então, acho que ele tem esse lado também obsessivo. que brasileiro conhece pouco, né? Mas o Ayrton Senna também tinha isso, né? Também O Ayrton Senna era um cara que se cuidava muito. Era um cara... Porque Era obsessivo também pelo carro. Muito. Também treinava. Mas são caras feitos do mesmo material, sabe? O que eu quero dizer é o seguinte, porque muita gente fala do Senna. Imagina o Senna hoje, cabelo platinado, Não acho que seria. O bife de ouro, o sonzinho chegando Não, é que no só paddock, assim, senhor mano. Só pra terminar e não esticar muito, é porque muita gente aqui no Brasil fala do Senna como se ele fosse o único cara da Fórmula 1 Que fazia isso. que treinava, que se dedicava, que queria ganhar, que era obcecado pela vitória, aquela conversa toda de que brasileiro é muito disso. O brasileiro acha que ele é melhor do que os outros. Não é. Todo piloto é assim. Todo piloto, em algum grau, é assim. E o Schumacher era um desses. O Schumacher era um menino pobre, Senão o cara filho não de chega porteiro, lá, né? de zelador do cartódromo, que corria com pneu velho que os riquinhos jogavam no lixo, sabe? E aí alguém viu ele correndo lá e tal, e falou, pô, esse cara vai... É que a pobreza do alemão, ela não é tão... Não, mas ele era pobre mesmo, cara. Não é tão isso não comovente existe, igual a do Não, brasileiro. Isso não existe, né? não era Pobreza pobre, do não era alemão. miserável. Claro. Ela não Fazer é o cara. igual a nossa. Somani, não era não. miserável, não era miserável, mas não tem pobre. Eu entendo, claro. Ele não Não. tinha dinheiro pra Claro. comprar pneu, e não tinha kart. Ele corria, o pai dele era zelador de um cartódromo, de uma pista lá em Kerpen. O pai era zelador. E ele gostava desse negócio. Então, lá os molequinhos jogavam pneu fora, kart fora, ele montava e ficava lá andando. E aí daí... Caralho, a gente precisa fazer um programa com ele só de Sim. Fórmula 1. Pra fechar, você falou que o pontos corridos, ele tira a emoção do torcedor, porque você já meio que sabe que metade não vai ganhar. Hoje na Fórmula 1, a gente sabe que começa a temporada, são só 2 que vão ganhar. Ou é o primeiro piloto da... isso é meio histórico. Ou é o outro piloto de outro. São só 2. No grid hoje não sei quantos são. 20. Mas a gente sabe que são só 2 que tem chance de ganhar. Também não perde um pouco Perde. Acho que são raros na história da Fórmula 1 os campeonatos que tiveram muitos pilotos. Mais que 2 concorrendo ao título. lutando ao título e tal. E o que a gente na Fórmula 1 fala sempre assim, a gente torce por bons espetáculos, entendeu? Mais do que por bons campeonatos, por boas corridas. E isso tem. Tem, esse boas ano, as últimas 2 temporadas que eu vi na Band aí, foi a legal. penúltima foi muito, É. a última já não foi tanto. A do ano passado foi espetacular. Foi decidida na última volta da última corrida do ano entre 2 gigantes. Né? Isso. E a desse ano já não foi tanto. Foi uma bosta, porque a Mercedes fez um carro... Fez um... Mas é assim, cara. Tem campeonato bom, tem campeonato ruim. Vai ser Eu não sempre sou- assim? Eu não fico defendendo a Fórmula 1, assim, tem que... Mas vai ser sempre assim? Vai continuar? Não dá pra dizer. Você tem A hoje... tendência Você tem a hoje curto lá, prazo. se você com 3 equipes lutando por vitórias, Ferrari, Red Bull e Mercedes, já são 6 carros.
você tem a chance de ter uma coisa legal. Agora, se o cara da Mercedes erra o carro, o cara da Ferrari faz uma merda, você vai tirar alguém do jogo muito rápido, né? O Brasil vai um dia voltar a ter um piloto competitivo na Fórmula 1? Tem alguém aí? Não tem. Prazo, não né? tem ninguém e isso é absolutamente casual. Assim, porque hoje a gente tenta sempre explicação, né? Por que não tem? Né? Porque não tem categoria de base, porque isso, porque aquilo e tal. Aí na Holanda surge lá o Max Verstappen. A Holanda Também não tem categoria de base de é autódromo, tem uma pista. Aí aparece um cara, entendeu? Do nada. Então você tem algumas... Não tem os pequeninos do jockey do... Não. Você tem alguma lógica nisso, assim, na Inglaterra, porque existe muito autódromo, tem muita categoria, tem muita gente que gosta e tal. Mas pode aparecer, Sormani, como apareceu o Guga no tênis. Também um mero acaso, porque no Brasil o investimento não existe. Vai aparecer um novo Guga? Sei lá. Flavinho, muito obrigado, de coração. Boa Faz da tempo que eu Silva. queria que você Valeu, pudesse Felipe, participar valeu. com a gente. Você é um cara muito inteligente, sou muito teu fã. Sormani, valeu por ter trazido. Ficou longo, né? Isso aqui ninguém vai ver. Isso aqui. Claro que vai, pô. Depois faz tem os os cortes cortes, também. certo, E entendeu? a gente um dia faz um programa só de Fórmula 1. Obrigado mesmo, viu? Valeu, e bom viva a Natal, Lusa. bom Você ano também. novo. Valeu. Ano que vem tamo junto, certo, Sormani? Se Deus quiser. É E nóis, volta valeu. aqui pra gente fazer esse programa de Fórmula 1. Vamos lá. Combinado? Vamos trazer o... Quem que é o Massa? Foi muito melhor que o Rubinho. Tchau, gente. Vai deixar ele bravo.